Em 3, 2, 1. Fala, seus cristões apaixonados. Eu sou o João Marcon. Eu sou o João Arruda. E esse é o MJCast. MJCast. Mais um pra anjo glória de Deus, o Pai. Sabadão você gosta, né, João? Sabadão é bom. De manhã. Como tá a vida de empresário? Trabalhando no sábado agora. Perdão aí pelo atraso, gente. Não, tá na correria lá e deu BO lá e atrasou tudo. Tá bom, empresário é assim, né, Dinho? E depois tem que voltar pra lá de novo. Trabalhar demais, né? Trabalhar. Que é isso? Tem que trabalhar demais pra ganhar 5 milhões por mês. Não é fácil. A vida de ganhar 5 milhões. Mas é isso, galera. Se você é novo aqui no MJCast, chegou pelos nossos convidados, já se inscreve no canal. Tem um botão. Se ele tiver vermelho é porque você não tá inscrito ainda. Então vigia, se inscreve. Compartilha esse episódio com mais alguém. Já deixa seu like. E no final, nossa produção vai pensar numa hashtag pra ver se você acompanhou até o fim. Só vamos falar no final. Beleza? Um abraço pra Nice, que é a nossa fã número 1. Mãe da Flavinha, que tá aqui com a gente. Flavinha comenta tá aqui, todos os nossos comenta vídeos. toda. Ela é a primeira a comentar lá. Então Dá já vou like. deixar um abraço pra ela aí no começo do episódio. Já siga, né, a índole dela aí, já dá verdade, like, já comenta no verdade. vídeo, Compartilha. A Nice eu acho que foi a que mais compartilhou. Mais compartilhou, então compartilha aí, gente. É isso aí. E agradecer nossos patrocinadores. Se você é de Londrina região, vai fazer seu PG, grupo de crescimento, aí vai ter algum ajuntamento de crente, quer pedir o salgado, o melhor lugar é o Gente Boa. Então vai aqui na descrição. Eles fizeram um combo, né, João? Não sei se ainda tá valendo do especial do Dia dos Namorados. Deve estar, né? Agora tá no auge. O ator não foi dos bons, né? Tô brincando. Foi querido João Marcon, meu irmão. Mas aqui. a promoção Como tá foi? lançada. Como que foi, João? Fazia... Foi bom, porque eu ganhei 1 cento de salgadinho, 2 bombons com recheio de morango? Foi uma maravilha. E um faz-me rir ainda. E um faz-me rir, Que né? Claro que isso, não é besta, né? Não trabalha de graça, né? Então, ó, você quer pedir seu salgado, vai na descrição, fala com o Neto lá, com a Aline, que eles vão te atender da melhor forma. Outro patrocinador é nosso querido famigerada Sign Logos. Comunicação Ó, nossos convidados de hoje são pastores de uma igreja. Não nem vou falar, se eles forem fazer aí uma fachada top, né, João? Fazer um retrofit da igreja. Sign Logos é o melhor lugar pra você fazer. Cara, eles fazem projetos sensacionais. O estúdio aqui do MJCast foi pensado, né, João? Pensado. Pela Sign Logos. E a promoção já tá pronta, do lançamento dos produtos lá. Eu já vou até falar porque já vai estar lançado, então, pode né? falar. São painéisinhos aí de 1,20 por 61 e outros 2 painéis redondos lá, um de 45 por 45 e outro de 1 por 1 que são luminosos. Que e daí isso. já tá tudo pronto lá, você chega, manda sua logo em 3 dias. Fica pronto? 3 dias ele já tá pronto, entendeu? A gente já faz todos ali, Entendi. tudo meio pré-montado e daí você manda sua logo, a gente coloca a sua logo lá e já te entrega, sua fachada já tá nova com um luminoso top de massa. acrílico. Olha aí, primeira mão. Borda de ACM, primeira mão aí. Que isso. E vai ter valor a partir de R$980. E se você chegar pelo JCast, vai ser apenas 979. Pode Pô, ser? Aí, ó, é, promoção, hoje, só hoje. E 90. Se eu perder R$1, minha mãe bate. Pode ser 10 centavos. 10 centavos de desconto. E também a galera do Cetro, Instituto de Teologia. Se você quiser fazer teologia no lugar pra você não desviar da sua igreja, teologia que faz arder o coração, Cetro é o melhor lugar. Porque tem gente que fala que teologia faz esfriar o crente, né? Mas lá no Cetro não é assim. Então você quer fazer um lugar pra pastores da nossa igreja, são professores lá, convidados que já passaram aqui no MJCast, cara, Mantovani, brabo demais. Quem mais? O Thiagão, né? Thiago Géser. O Udri. O Bruno Udri, o Pedro Valverde, o Jodson. Vários aí. E Só tem fera. o Silas Barbosa, que ainda vai estar aqui, Vai né? Vai vir. Fala, grande Silas Barbosa. Né? Só o Valverde, meu, já, nossa. Brabo, né? Brabo demais. Então é isso aí. Se tem vontade de fazer teologia, aprofundar na Bíblia, vai lá no Cetro. E é isso, né, João? Isso aí, tá bom Fechou? demais. Então chama, João, que você gosta de chamar. A vinheta de milhões. É isso aí, galera. Vinheta rodada. Você quer apresentar ou você quer que eu apresente? Vai João? você. Pra não... Palma de salva. Uma palma de salva para os nossos convidados de hoje. Esse casalzaço, Bibo e Dora. Segundo Bibo da... Segundo Bibo do Olha só. podcast. Que isso, hein? Achei que só tinha um no mundo. No mundo aí agora. E é crente também. E é crente graças a também, Deus. graças a Deus. É Gente, doido, porque o outro é doido. Né? Rapaz. Não, acho que o outro é mais doido. eu O acho. outro é doido da cabeça. outro é Mas gente boa. Mas, gente, sejam muito bem-vindos. É um prazer ter vocês aqui. Já agradecer por terem aceitado o convite nessa manhã fria de sábado aqui, né?
trazendo essa preciosidade que é a Georgia, né? Mascotinha. Lindo, parece um ursinho, né? E Olha o eu toquinho aqui. tô louco pra ter um filho já. O útero do João tá coçando. Tá né? coçando aí, cara. vai. É bom, viu? Só vai, bom, só né? vai. Bom. É bom? Demais. Esperar um pouquinho. Então, se apresentem pra galera brevemente, depois a gente tá na história de vocês, história de amor, né? O Bibo tá animado pra contar. Cara, Tô ele, sim, ele tá ansioso pra esse Ó, momento. segurando a cadeira. Vai ejetar aí, cuidado. Muito bom, gente. Bom, sou o Gabriel, ou Bibo, né? Todo mundo me conhece por Bibo. Se for na minha igreja e falar quem é o Gabriel, ninguém vai saber. É só Bibo mesmo, tá tudo bem. Sou marido da Isadora, pai da Georgia. Sou nascido e criado aqui em Londrina, Paraná mesmo. E eu achei que eu ia trazer pelo menos uma pessoa para esse podcast hoje, que é a Anice. Mas a Anice já tá aqui, já, né? Já vê todos, então. É desse jeito, gente. É mesmo, tá tudo bem. Um abraço pra Anice, mãe da Flavi, que me acompanha assiduamente lá no meu Instagram. Já viu que Gente, ela tem um ministério, então, né? cara, se tiver uma pessoa Agora que fiquei vai com vir. ciúme. Verdade. Cara, se tiver uma pessoa que vai assistir esse podcast, vai ser a Anice. Então ela vai, com certeza. Com certeza. Uniu os dois que ela mais ama, tá no mesmo. O universo da Alice. Gente, é uma benção. E é isso, amor. Quer falar? Meu nome é Isadora, sou esposa do Gabriel, mãe da GG. Tenho 27 anos, também sou Aí. aqui de Londrina. E quero mandar um beijo pra Nice, porque ela também me acompanha assiduamente no meu Instagram. Ixi. Todos os stories que eu posto, principalmente da GG, ela comenta fofa, linda, princesa. Ela comenta. Então, um beijo pra ela, sou muito fã, muito fofinha, amo muito vocês, a família de vocês. E graças a Deus que ela tá aí, óbvio que ela ia acompanhar, né? Não tem jeito. Nossa, a Alice deve estar aí assistindo esse episódio. Agora eu tô com mais ciúme ali. Ela comenta seus stories? Mas ela comenta que esses meninos são demais. Tá vendo? É isso aí. É isso aí. E temos a Flavinha e a GG ali acompanhando Sim, também atrás das graças a câmeras. Deus. Depois elas aparecem aqui ao longo do episódio pra galera conhecer. Bora então começar do começo? Bora, lá do começo. Vocês falaram pra gente que são nascidos e criados em Londrina. A gente tem um termo aqui no MJCast que é berço El Shaddai. Vocês são nascidos no berço El Shaddai, o famoso berço evangélico ou não? Como que é a história de vocês aí? Pode começar você. Tá, eu que é melhor. não sou nascido no berço El Shaddai. Bom, minha família toda, cara, praticamente é católica, né? Eu fui conhecer a Deus mesmo em 2012, né? Comecei aí numa igreja que era Icel Acapulco. Pessoal, um abraço pro pessoal dela. Qual que é a minha câmera? Esse aqui, Bibo. Tô chique demais, hein? Tá vendo? Qual que é a minha câmera? Um abraço pro pessoal da Icel Acapulco. Eu nasci de novo nessa igreja, né? Comecei aí por causa de amigos, inclusive comecei a tocar e cantar lá logo no começo, né, da minha conversão. Então, praticamente em 2012, que foi quando eu comecei a ir na igreja, quando eu conheci Jesus, nasci de novo, batizei, comecei toda essa caminhada, né? É isso. Acho que é isso. Vocês eram pra falar mais? O mic é de vocês, hoje a gente só vai Cara, ouvir. então, eu vou tentar resumir, que é uma história meio longa, assim, né? Mas Entendi. eu vou tentar resumir o máximo que eu Se você conseguir. quiser contar longa também, não tem problema. Mas eu vou tentar resumir Tem um tempo, pouquinho. tem tempo. Cara, então, não nasci no berço El Shaddai. Gostaria muito, assim, de ter nascido. Graças a Deus, eu glorifico muito ao Senhor pela vida da minha filha, né? Porque ela nasceu no berço El Shaddai e o nome de Jesus vai permanecer. Berço El Shaddai. Ai, nossa, eu amei agora. Tá Esquece, sendo agora legal, o resto né? da vida vai ser Berço El agora. Shaddai. Vou ter que explicar pra cada ser humano que eu encontro. Nasceu no berço El Shaddai? Com madeiras do... Cedro do Líbano. Cedro do Líbano, Não nasci, a minha família era católica também. E eu percorri tudo ali, né? Que um católico vai percorrer. E acho que ali na Crisma, eu tinha uma amiga que começou a querer me levar para os acampamentos da igreja, né? Retiro, encontro com Deus. Fiz meu encontro com Deus. Da católica mesmo. Não, fiz na evangélica. evangélica. Inclusive, quero mandar um abraço pro povo das Sagradas Missões, porque foi nessa igreja que eu comecei. Legal. Eu, tipo assim, fui nos meus primeiros retiros, eu frequentei uma célula. Então, foi ali com o pessoal das Sagradas Missões que eu fiz tudo isso. Através dessa amiga minha, a Fernanda. Sagradas Missões é do Cleison? Agora eu nem lembro É. mais. A Milena veio aqui, A Milena inclusive. veio, é verdade. Inclusive, eu frequentei a célula da Milena um tempo. Ah, legal. Eu tinha o quê? Uns 11 anos, 10 anos?
Faz muitos anos atrás. E aí foi... Entregou tudo. E aí eu comecei ali e a minha mãe ficou meio, e aí, o que você vai fazer da sua vida, né? Eu falei, mãe, não quero mais ir na igreja católica, não faz muito sentido para mim mais. E ela falou assim, ó, se você quiser ir na igreja, contanto que você esteja na igreja, por favor. Aí eu falei, perfeito. Aí eu fui, tranquila, maravilhosa. E aí, depois de um tempo, a minha mãe quis ir junto, né? E aí, ela gostou de uma outra igreja. Ela não quis ficar ali nas Sagradas Missões. Acho que ela nem chegou aí. Ela só quis ir para um outro lugar mesmo, que ela tinha conhecido. Eu, como filha, fui acompanhar. E fiquei ali até os meus 15. 15 anos. Ali naquela igreja eu me batizei e tal. E aí, com 15, né, aconteceram diversas coisas ali na igreja. A igreja acabou fechando ali, as pessoas saindo. E um dos pastores, o corpo pastoral daquela igreja era uma igreja grande, assim. Então, o corpo pastoral era grande, né? E aí, eles saíram e abriram uma outra igreja. Que, inclusive, fica ali no quarteirão onde minha mãe mora hoje. Chama Comunidade Bíblica Vida. Um beijo também pro povo dessa igreja. Eu aprendi muito ali. Só que, quando a minha mãe foi para essa igreja, eu estava num relacionamento namorando, eu comecei a namorar com 13 anos, socorro. Meu Deus. E aí, assim, gente... Essa parte não corta pra GG nunca não existia. façam isso. verdade. Esquece Mês você, dos viu? namorados, Você acabou, bem. você nem se empolga aí que... Mas, nem se empolga aí. Mas, enfim, né? Acabou acontecendo e tal. E eu comecei a namorar com 13. Então, com 15, já faziam 2 anos que eu tava namorando esse rapaz. E aí, assim... Ele não era evangélico, né? Ele era católico, mas ele não frequentava a igreja. Então, ali, quando teve esse momento de fechar a igreja, minha mãe sair, eu fiquei meio revoltada pelo motivo ali. Eu fiquei, meu Deus, nada faz sentido. Isso aqui, o que aconteceu? E aí, eu não quis mais ir. E a minha mãe, ela sempre foi muito rígida, mas naquele momento, eu não sei porquê, ela não quis mais me prender ali, não quis mais me forçar. Glória a Deus, né? Eu acho que esse também não era um caminho, mas ela não quis mais me forçar. E aí eu não quis mais ir. Fui viver a minha vida tranquila, calma, ou não. E aí, nesse meio tempo, eu acabei terminando esse relacionamento por alguns meses só. E nisso eu fui viver a minha vida de adolescente. Comecei a ter amigos que não eram os amigos da igreja, né? Comecei a sair e tal. E ali eu fui me enfiando num buraco de festa, bebida, enfim. Entendi. Coisas ilícitas. Em quadros e tudo Olha Em só. quadros. Gente, Vai foi em difícil. quadro de helicóptero, cara. Ah, É verdade. Vai ter que contar isso aí. Ô, Gabriel. É a melhor história que tem pra hoje, sim. Em nome de Jesus. Não é a melhor, não, pelo amor de Deus. Não, cara, de verdade, Ai, ela Senhor. foi enquadrado, tinha helicóptero, cachorro, tinha tudo. Rapaz, Você tava mexendo. Que rolê, velho. Essa aí Foi. gerou testemunho. É, com coisas erradas, Os amigos realmente dela eram- erradas, Marcola, gente. né? Gente, eu não fui. Eu realmente não fui, não peguei leve, sabe? Quando eu resolvi me desviar, resolvi tomar essa decisão, eu realmente fui pra um lugar tenebroso, assim, né? Teve que tomar até água, Tu né? tem que fazer tudo bem feito. Quando faz, tem que fazer bem feito. Exatamente, Excelência, tipo assim, né? isso. Diogo Gomes. Exatamente, se eu me dedico hoje, tipo entendeu? onde eu tiver, eu vou me dedicar, vou entregar minha vida. E Então, foi, crime, ela falou assim, é foda. foi assim. E Dá pior pra que cortar foi, também, que eu não quero minha esposa presa. Não, cara. ela tá... o pior é que foi isso mesmo, assim. Aí eu fiquei nisso, né? Aí acabei voltando com esse rapaz. E quando eu voltei, aí ficou tipo... Aí acabou, porque daí... Ele já não tava também, né? Não, ele tava pior do que eu. Nossa. E aí a gente se juntou e acabou com tudo. Entendi. E aí eu fiquei dos 15 até os 19, assim. Nossa. Não, Só foi mais, assaltando foi mais. banco, É, tudo. só loucura. E aí, esse rapaz que eu namorava, o pai dele morava na Inglaterra há muitos anos. Morava em Londres há muitos anos. E a gente, desde criança, namorava, né? E a gente sempre falava sobre ir pra fora. Só que eu tinha
14, 15 anos na época. E, tipo assim, eu não ia conseguir sair, não ia conseguir nem ir pra Cambé. E aí, assim, quando eu fiz 18 anos, 19 na realidade, eu já tava trabalhando já fazia um tempo. Eu já, assim, já tinha a minha grana, já guardava dinheiro, assim. E aí foi quando ele olhou pra minha cara e falou, vamos. Eu tenho essa questão, né? Tem coisas que eu penso muito e tem coisa que eu só vai. Só vou na loucura. E numa dessa eu falei, vamos. Na outra semana o pai dele tinha comprado passagem, na outra semana eu tava arrumando minha mala, aí eu já pedi aviso do trabalho. Não, tô brincando. Pedi o aviso lá do trabalho. Não, ele viveu essa loucura comigo assim de vamos. Ah, tá. Mas ele tava na história já. Não. Foi diferente, outro contexto. Mas a minha reação foi essa aí também. Aí eu fui com esse rapaz, né? Fui pra Inglaterra, deu um pouco tempo, assim, tipo, meses, uns 2, 3 meses eu tava na Inglaterra. E a gente ia viver a vida, entendeu? Viver o sonho gringo, vou viver o sonho gringo. Tipo assim. E a vida que a gente levava de loucura, de festa, de rave, que eu amava rave, eu amava, entendeu? O enquadro foi na rave. Então eu amava rave, eu amava essas coisas. A gente continuou lá. Só que eu acho que eu tive um choque muito grande, porque justamente a minha mãe era a líder da intercessão da igreja, né? Então, nesse tempo que eu fiquei vivendo a minha vida loucamente, ela batia de frente comigo, a gente discutia, ela queria me levar pra igreja de qualquer forma, ela orava por mim, mas ao mesmo tempo ela ficava revoltada, né? Você vai pro inferno! Daquele jeito. E sei que levou ela e você vazou. E aí, assim, eu não tava muito interessada em ouvir, sabe? Eu tava bem revoltada mesmo. E aí, não ouvia e tal. E nisso eu acabei indo, só que aí eu sofri o baque de estar desligada da família, de ser imigrante, porque você é adolescente, você só quer ir pra fora porque o Brasil é uma porcaria. Aí você só quer ir, entendeu? E aí, tipo assim... Eu, sei lá, tinha uma idealização na minha cabeça. Óbvio que eu me frustrei, porque eu me desliguei dos meus pais. Sofri tudo que um imigrante tem que sofrer. Tipo assim, você não sabe falar a língua, você sofre um certo tipo de preconceito. Você não consegue arrumar trabalho fácil, né? Sorte, assim, o pai dele tava lá, então ele tinha as empresas lá, os negócios dele. Não, ele ia colocando a gente nas coisas e tal. Só que, por exemplo, o meu horário com o dele não batia. Então, eu não via ele. Então, eu comecei a ficar muito deprimida. E nisso, a gente teve a grande ideia de casar. Mais uma boa ideia. Mais uma boa ideia. Boas ideias. Não, era comigo mesmo, entendeu? Período de boas ideias. Não, foi ótimo. Grande ideia de casar. Porque, assim, já fazia, tipo assim, uns 6 anos que a gente tava junto. Então, eu te amo, vai ser isso. Faz 6 anos que eu tô aqui, eu nunca vou sair daqui. Eu era muito dependente emocionalmente dele também. Então, assim, não tinha vida, não tinha sentido, não tinha ar que eu respirava que não fosse ele. Então, assim, não fazia muito sentido não ser ele, né? E aí, casei. E aí, eu comecei a ficar naquela questão de muita festa, muita coisa errada, me envolvendo em muita coisa estranha. E o meu psicológico foi se abalando, porque eu sofria tudo que o imigrante sofria, eu estava distante da minha família, eu não via ele no meu dia a dia por conta do trabalho. A gente trabalhava muito, o imigrante trabalha demais fora do Brasil e, assim, eu fui ficando meio deprimida. E fazendo tudo que eu fazia, aquilo piorava muito. Tipo assim, acaba com o seu psicológico, com a sua cabeça, com tudo, assim. E eu, na realidade, assim, fazia pra esquecer e piorava, né? E aí chegou uma hora que eu percebi que eu tava bem mal psicologicamente, comecei a ficar com medo, porque eu desenvolvi síndrome do pânico, desenvolvi aquela ansiedade generalizada, né? E muita depressão. Chegou uma época que eu só saía do meu quarto pra ir no banheiro e eu pedia comida, eu pegava pela janela, eu nem saía da minha casa, eu nem vi o quintal da minha casa. E aí foi quando eu olhei e falei, meu Deus, eu preciso sair daqui, porque senão eu vou morrer. Eu vou morrer aqui. E eu não conseguia falar com a minha mãe, porque eu sabia que ela ia ficar muito desesperada. E ela não ia poder ir, né? Me acudir, nem nada. E foi quando... Só que eu tinha uma questão. Eu não queria... Era como se eu conhecesse a palavra. Eu conhecesse o Senhor. Só que mesmo assim, eu decidi
Não querer. Não querer. Entendi. Então era como se eu tinha um certo... Isso é orgulho, né? Eu tinha um certo orgulho de falar, cara, eu não vou pedir ajuda pra Deus agora. Porque foi eu que escolhi. Então agora eu que arque com as consequências, né? Eu não vou pedir ajuda. É muito fácil agora eu ficar pedindo socorro, né? A hora que tá ruim, chamar ele. Um pensamento muito infantil, assim, demais da conta. E aí eu comprei a passagem e voltei pro Brasil. E nisso, qual que era a minha cabeça? Eu falei, gente, eu tô assim porque eu tô trabalhando muito, porque eu tô nessa rotina. Então eu vou pro Brasil, vou ficar um tempinho com a minha família, vou me tratar, aí eu pego as minhas coisas e volto e continuo a minha vida, porque isso aqui é falta de descanso, né? E aí, o meu marido, na época, ele não quis voltar comigo. Ele falou, eu tenho trabalho aqui, eu tenho coisa, então vai. E eu com síndrome do pânico, né? Aí eu falei assim, não acredito. E vim sozinha, aos trancos e barrancos. Quando eu cheguei aqui, minha mãe tava, e eu olhei pra cara da minha mãe e falei, eu vim ficar perto de você, a gente tá bem agora, eu só quero te pedir uma coisa. Eu não quero pisar na igreja. Então você não fica me convidando, sabe, enchendo a minha paciência, porque assim, esse papo de crente pro meu lado, pelo amor de Deus. Ela falou, não, tá bom, tudo bem. E aí eu fui, né, comecei a ir pro psiquiatra. Nesse processo de remédio e adaptação, eu quase pulei do meu prédio lá num surto e tal. Aí comecei a tomar medicação, minha mãe ficou super perto de mim, assim, passava noites acordadas, porque eu desenvolvi insônia também, né, nessa época. E aí, nisso, eu comecei a trilhar esse processo. E aí, beleza, eu tava bem. E aí, ia ter uma festa num determinado final de semana que um amigo meu, DJ, falou assim, vamos, vai ser legal e tal, não sei o que lá. E aí eu falei, bora, na hora. Esse é do enquadro. Não é. Não ainda. Meu Deus. Já passou essa história do enquadro, você já foi lá pra trás. Foi antes de eu ir pra Inglaterra, esse trem aí. Vamos esquecer o enquadro. E aí eu lembro que eu tava com tudo marcado pra ir, assim, e eu já estava com aquela sensação, porque ele, meu marido, na época, ele ia vir depois, né? E eu tava apreensiva, que eu falei, ai, gente, ele vai chegar, ele vai querer sair, ele vai querer, sabe? E eu não tô afim. Eu tô tranquila, eu tô calma. E aí, enfim, eu lembro que eu fiquei com esse sentimento apreensivo e eu assim, né? Acho que a primeira vez que eu falei com Deus, eu falei, Senhor, como que vai ser, né? Agora, como que vai ser? Eu tava apreensiva, assim. E aí eu lembro que nesse final de semana eu tava meio que me arrumando, gente, me programando pra ir pra festa lá e, nossa, arrebentar com a boca do balão. E aí a minha mãe chegou com um convitinho, assim, florido. Chá das mulheres. Olha só, igualzinho. Isso é perigoso, hein? Aí eu falei, o que é isso, Andréia? Aí ela pegou e falou assim, eu achei que você não ia fazer nada, eu comprei pra gente ir no Chá das Mulheres. Eu falei, ai, que programão, né? Nossa. E assim, a gente ri, né? Mas assim, a minha mãe estava indo nessa igreja que era daquela que tinha fechado, que era um dos pastores. Então, assim, eu conhecia todo mundo que ia na igreja. Todo mundo. E eu era desviada, né? Sim. Eu era filha da Andréia desviada, que tava morando... Entendeu? Entendeu? Então, quando eu cheguei lá, eu senti o clima. Sabe o clima de, gente, vamos todo mundo falar com essa pessoa, que ela vai vir, vamos receber ela bem, em nome de Jesus. Tá todo mundo inscrito. Cartaz. Vem todo mundo bem, vim, entendeu? Sabe aquela coisa? Aí eu cheguei assim, oi, pessoal, e todo mundo ali, né? Naquela coisa, porque eu aceitei ir, porque eu fiquei com dó da minha mãe. Aquele dia eu fiquei com dó. E aí eu liguei pro meu amigo e falei, olha, nós não vamos mais. Pode ir sem mim, tá tudo bem. E aí eu fui no Chá das Mulheres e a minha intenção ainda era ir pra festa depois, né? Só que aí chegou uma amiga da minha mãe de 1000 anos atrás, ela falou assim, ai, que linda que você tá, maravilhosa, que lá, vamos no culto de jovens depois daqui? Eu falei, nossa. Acabou o esquema. Duas armadilhas. Eu falei, é claro que não. É claro que não. E ela ficou insistindo, sabe aquela pessoa insistente? Glória a Deus.
Pela insistência. né? Glória a Deus É o mesmo. ministério da Isso, insistência, é o né? ministério. Seja insistente, tá? Com seus amigos aí, aquele que você sabe que precisa, insista. Porque eu cedi, eu não consegui falar não. Ela falou tanto na minha cabeça que eu falei, ai meu Deus do céu. E fui. Cheguei lá no culto de jovens, né? Eu passei em casa rapidinho, minha mãe falou, eu vou com você, já que você vai. Falei, vamos. E eu fui, quando eu cheguei lá, eu sempre falo isso, né? Uma lágrima. Aí eu falei, quê? Uma lágrima? Falei, gente do céu, que esquisito, Na né? chegada já, assim? Não, mas assim, foi no decorrer ali, a pregação, o clima, a galera, sabe? Entendi. Eu falei assim, gente, o povo me abraçou ali, realmente, sabe? E aí a palavra... Gente, o pior assim, eu não lembro muito o que foi pregado e tal, mas eu sei que alguma coisa mexeu ali comigo. E, nossa, uma lágrima. E eu cheguei em casa e fiquei com aquilo. Falei, meu Deus, será? Chorei. Falei, nossa, porque eu, assim, era muito resistente. E aí, beleza, eu não sei se eu fiz pra ver mesmo o que tava acontecendo, mas isso foi num sábado, né? Daí eu cheguei pra minha mãe e falei, posso ir com você no culto amanhã? Minha mãe, cara... Já? Para tudo. Claro que pode, não sei o quê. Eu falei, então, beleza, eu vou no culto amanhã. E aí eu fui no culto de domingo e eu fiquei, assim, ainda mais mexida. E aquilo, 2 lágrimas, né? Tá aumentando. É, Dobrou. Isso, e aí eu falei, meu Deus do céu, não é possível. E aí eu comecei a meio que rever, a refletir, né, e tal. E aí tinha um culto na época, hoje já não tem mais, mas tinha um culto na época, quarta-feira, que chamava Vivendo os Princípios. Que era mais assim, eles era como se fosse um culto mais do estudo da palavra mesmo, sabe? E aí eu falei, ai mãe, posso ir na quarta-feira? Ela falou, pra já. Feliz da vida, minha avó não se aguentava. Sua avó tava na igreja também. Minha avó, ela vai nessa igreja até hoje, né? Entendi. E porque somos eu, minha mãe e minha avó, éramos, né? Morando juntas na época. E aí eu fui e, gente, eu não consigo explicar, assim, eu acho que num determinado momento é uma coisa, assim, simples, né? Mas eu acho que é muito profunda, porque ali eu tive a convicção do amor de Deus pela minha vida. Tipo assim, eu tive convicção com tudo que eu tenho. E eu fiquei muito constrangida a ponto de... Eu falei assim, meu pai, como que eu consegui viver essa vida, tipo assim, diante do amor de Deus por mim? Tipo, diante desse passo que o Senhor sempre deu na minha direção, sabe? Sim. E aí... eu fiquei, assim, muito arrependida. E, assim, eu lembro que teve o apelo. Eu nem sei como é que eu cheguei lá na frente. Eu nem consigo me lembrar. Eu só sei que eu tava lá, estirada no chão, chorando demais. E aí veio aquelas irmãs do coque, tudo orando. Umas 3 irmãs lá veio orar por mim. Eu nem sei quem era. Até hoje, não sei quem são essas irmãs aí. E aí eu lembro que eu comecei ali naquela oração confessar, né? Os pecados, assim, pro Senhor e tal. E, assim, eu sei que não é doutrina nem nada, mas comigo foi assim, né? Comigo foi assim, essa é a minha experiência. E eu sei que eu deitei de uma maneira e eu levantei de outra, porque eu nunca mais tive nenhum tipo de problema, né? Eu, com nada do que eu fazia, né? Eu usava muita droga, eu fumava demais. Eu era caipora, uma caipora. Então, assim, eu lembro que eu levantei e acabou. Aquele dia foi o dia, sabe? Que eu levantei e eu era outro ser humano. Eu nunca mais fiz... Resetou. Do dia pra noite. Foi do dia pra noite. Pra mim, foi do dia pra noite. E aí, eu lembro que eu tinha uma biblinha lá da minha avó que ela não usava muito. E eu lembro que eu falei assim pro Senhor, eu falei, agora eu preciso te conhecer de verdade, né? Então, eu preciso ler, eu preciso te conhecer. E eu tinha ainda um problema com insônia. Eu estava trilhando, né, esse processo de medicamento e tal. E eu tinha muito problema com insônia. Então, eu dormia muito pouco. Então, eu usava o meu tempo só lendo a Bíblia. Só lendo a Bíblia. Então, eu passava o dia lendo a Bíblia, a noite lendo a Bíblia. Quando não estava lendo a Bíblia, eu estava assistindo uma pregação. Quando não estava assistindo uma pregação, eu estava lendo um livro. E aí, eu fui percebendo que eu amava ler. Foi lendo a Bíblia que eu percebi que eu gostava de ler. E aí eu comecei a ler muito livro, comecei a ler a Bíblia, acho que foi coisa de, tipo assim, de 3 meses eu tinha lido a Bíblia inteira, e aí eu voltei, comecei de novo, comecei de novo. E eu tava assim, eu passava as noites lendo a Bíblia, chorando demais. E aí foi quando
O meu marido, no caso, ele voltou. História, né? Ele voltou. E eu já tinha falado com ele antes, por videochamada, e eu falei pra ele, cara, me converti, tipo assim, sabe aquela coisa? Primeiro amor de novo. Isso, e ele ficou olhando pra minha cara e falou, quê? Que viagem. Que viagem. E assim, eu tava, nitidamente, do quadro que eu tava, né? Eu tinha tentado pular do prédio. Então, assim, do quadro que eu tava, eu era outro ser humano. Outro ser humano. E eu percebi que não teve nenhuma alegria, assim, nenhuma... Não queria te ver bem. não queria me ver bem. Assim, a primeira coisa que ele me perguntou, inclusive, quando ele ia voltar, a gente ia pro Festival Alternativo, que é um trem com rap, rave e tudo que você pode imaginar. Ele falou, então você não vai no negócio comigo? Nossa. Aí eu fiquei tipo assim, caraca. Aí foi quando eu comecei a ficar pensativa. Eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora? Tipo assim, tô casada, o que eu vou fazer? Aí eu falei, pronto, eu vou ter que ficar lá no pé da cama ajoelhada, orando pro Senhor converter esse cara. E tipo assim, acabou, essa é a minha vida, essa é a minha vida. E aí, quando ele já chegou bem estranho, assim, sabe? Aí a gente teve uma conversa lá. E ele me falou, assim, mano, eu não consigo entender isso que tá acontecendo. Sinceramente, assim, não faz sentido. Eu nem sei lidar com tudo isso que você tá passando. E o que você vai fazer? Tipo, é isso? Sabe? É como se eu tivesse que fazer uma escolha. Aí eu falei, meu irmão, se for pra fazer uma escolha, eu já fiz a minha. Entendeu? Você já sabe qual que é a minha escolha. E ele falou, ele usou um termo, né? Essa vida de igreja. Eu falei, essa vida de igreja. É essa vida que eu escolhi. Não era essa vida de igreja, era Cristo ou sabe? Sim. Então eu escolhi a Cristo sem pensar. Nem precisei. Eu falei, já tá tudo certo pra mim, sabe? Eu fiz a minha escolha. A diferença que é viver com eu isso falei aí, assim, né? então essa é a escolha, então eu prefiro, essa é a minha escolha. E como eu era muito dependente emocional, eu não sei se era uma coisa que ele esperava que eu decidisse, né? E aí ele falou, não, então beleza. Eu falei assim, só que se essa é a escolha que eu tô tomando e é isso que a gente vai fazer, eu preciso acertar a minha vida. A gente vai se divorciar certinho, porque eu preciso seguir a minha vida. Já que você não concorda com a minha decisão, eu preciso seguir a minha vida. E aí foi isso que a gente fez. E aí eu comecei a trilhar esse caminho, assim, de me dedicar ao Senhor, de entregar minha vida para Ele, de gastar os meus dias, e é isso até hoje. Entendi. Né? Nossa, Cara, que testemunho. rapaz, não esperava. Baita testemunho. Quem vê a Dora chegando assim. Cara. Tem um baita testemunho. Foi uma criminosa Diferente de mim, internacional. né? O que você faz? Como é que foi? Você, eu era católico, convertido. Mas Eu não fazia nada de errado, nem quando Nem eu não tava na era igreja. convertido. Mas quando eu conheci ele, Tem graça que foi nenhuma. uma das perguntas, né, que a gente faz, assim, pra pessoa, ele explicou tudo. Eu falei, meu Deus. Como é que eu vou contar? Super certinho. Eu falei, Cara, o assim, que ó, eu fofinho, faço era assim, ó. agora? O máximo que foi tomar água no bico da geladeira. Cara, o máximo. Madrugada. Meu Aí eu falei, Deus. gente, mexer o nas que eu panelas faço de agora? madrugada. Eu falei, nossa, então, porque eu já vivi, hein? Aí eu falei, ai, Senhor. Falei, bom, se eu contar ele não se assustar, tá ótimo. Já é um bom É a começo. prova, Já Cara, é a prova. agora eu fico. Como que foi essa primeira abordagem um do outro? Onde vocês se conheceram? De onde que surgiu esse? Pode contar. Posso contar? Pode. Amém. Bom, eu tinha uma banda, cara. Ela existe ainda, mas a gente não tá num hiato aí, vamos dizer assim, né? Sabático. Sabático, já faz uns anos já. A banda Doulos. A gente ministrava bastante aqui em Londrina, né? Eu, o Douglinha, que é batera, o Anderson, essa turma aí, a Mari. São meus amigos até hoje, né? O Douglas toca comigo até hoje, enfim. E a gente ministrava bastante aqui na cidade. E no meio da pandemia surgiu uma agenda de uma live nessa igreja que ela fazia parte, CB Vida, né? Na CB Vida. Era uma live do Heaven is Real, Matheus Negrini, esse pessoal, com o JPR, né? Juntos pelo Reino. O pessoal do Juntos pelo Reino era da igreja dela. Fui convidado para ministrar nessa live e beleza, fui ministrar. Aceitei, beleza, vambora. E foi engraçado que no dia da live eu tinha comprado pela internet uns gorrinhos da Emaús. Ah, estiloso. Uma marca lá, comprei um gorrinho, eu e o Léo. Inclusive patrocinado nós Emaús, né? Um Emaús, abraço. Vamos lá, hein?
E nós também, que a história desse casamento aqui Aí, ó. começou aí. Ó. Olha. Então a gente comprou o gorrinho eu e o Léo compramos, né? Eu postei nos stories. Gente, chegou aqui, a gente achava que era influencer, sei lá. Quem tá vendo? A mãe. Muito bom, meu filho. Quem tá vendo? A Alice, nossa, que bonito o gorrinho. Lindo, Bibo, muito bom. Unboxing. Unboxing. Chegou os gorrinhos aqui, que legal, tecido. Sei lá, eu postei lá os gorrinhos no Instagram. E... antes disso... calma. Pulei uma parte da história. Ia ter a live lá, a gente foi convidado e ela postou um story divulgando a live, né? E marcou a banda. Eu cuidava do Instagram da banda, olhei e falei, nossa, que menina bonita. Entendi. Olha só que docinho, né? Eu falei, nossa, bonita essa menina, cara. Aí eu entrei no meu Instagram e segui ela. Entendi. Aí tá Foi explicado isso. o gorrinho, né? Aí lembrou do gorrinho e esqueceu. O motivo. Foi, cara. Aí eu segui ela. Nisso eu já tinha pegado a maldade, tá? Quando ele me seguiu, eu falei, mas ela já Você me não curtiu conhecia. 3 fotos, não, né? É o padrão, Calma. né? Seguir, curtir 3 não, mas uma ela curtiu. então. Não, ela me seguiu de volta e curtiu uma foto minha. gente, não, mas eu tenho uma Felipe, explicação, cara. Você sempre não... tem uma Sempre, explicação. Sempre tem. Falei, cara, essa menina é pra frente, Ela hein? nega Tá doido. Qual que Mas é a tá bom, Deixa já- ela explicar qual que é a explicação. Gente, a explicação é o seguinte, quando a pessoa te segue e você segue de volta, quando você segue alguém, né, aparece sempre a última publicação dela, tipo, logo no feed quando você carrega. Sim. Postado fazia 3 dias a foto. Eu sei, mas isso acontece Parece. independente. Você curtiu? Independente. Sem querer. Aí você- Não, eu não Há curti 3 sem dias. querer. Eu não Derrubou curti o sem celular e querer. caiu. Não, assim, acontece que eu atualizei o feed e aí veio essa foto e na minha cabeça, eu não vi a data. Que há 5 dias, Gabriel Bibo, entendi. pra mim ele tinha acabado de postar. Aí eu fui lá e curti, eu curti. Entendi. Mas na minha Era cabeça, antiga. eu tinha acabado de... Ele tinha acabado de postar. Só que fazia 1000 anos. E aí ele falou, mano, não é possível essa menina, tipo eu assim... não acredito nisso. É verdade. Boto fé, Não, é verdade, gente. Ela Só vai que assim... fingir Não que me ia convenceu ser. muito, mas, né? Não, que eu tivesse postado Não, mas na eu hora. curti né? proposital. ela Só é que na minha crente, cabeça... entendeu? Na eu minha curti cabeça... proposital. Não, eu curti. Faz o corte aí, eu curti proposital. É isso. Não, foi proposital, mas eu achei que ia ser menos louca porque ele tinha acabado Acabou de de postar. postar. Mas eu fui muito mais louca porque fazia 1000 anos. Aí eu falei, cara, Deixa eu acabei ver. com a minha raça, né? Mas tá Eu bom. nunca vi o Foi Instagram isso. fazer isso, mas aconteceu. Então, exatamente. Enfim, ela me seguiu, na minha perspectiva, ela me seguiu e curtiu minha foto. Pronto. Pai do Sucesso. Pra frentaça. Nossa, essa menina aí é doida. Eu vou esclarecer aqui que antes de eu seguir e curtir, eu entrei no Instagram, vesti a foto com ele de namorada, essas Foi. coisas tudo. Já faz o É. CSI aí antes de Puxa fazer puxa a loucura. capivara. Ela olhou tudo, mas só curtiu quando apareceu Tá no vendo? feed. Tá estranho. Aí, ó. Nossa, isso daí é bom, né? Não, isso eu fiz antes de seguir ele. Eu falei, vou seguir. Não, bora. antes de seguir, eu te stalkeei, né? Pra ver se, pelo amor de Tá Deus. ficando feio, vamos seguir. Vamos seguir. Bom, aí ela... Não, tá bom, vai ficar feio mais pra frente pra você, tá ficar, tudo vai bem. ficar ruim pra mim depois. Aí, cara, Pesou foi o isso. clima. Vamos lá. Aí ela me seguiu e curtiu minha foto, né? Aí foi isso. No dia da live. Aí tá bom. Aí a gente ministrou na live e ela postou uns 3 stories meus. Eu vi no Instagram, tava seguindo ela, uns 3 stories meus, cara. Tinha Como tinha uma assim? frase assim que eu falei numa oração. Ela Falei, tá falando que nossa. foi 2. Ah, não sei. Depois eu Não, vejo. eu fiz. É que assim, Você a era gente. social media Era dela? pandemia, tá? Entendi. E aí o que acontece? A A gente. desculpa dela A gente, tem não, nada. calma. A gente não podia estar junto na live, entendeu? Tipo, era só os convidados entendi. ali. Os jovens da igreja tinham que assistir em casa. E aí eu fiz vários. Prints. Não, eu gravei a live várias vezes e postei no Instagram. Tipo, que a gente televisão. tava vendo a live Logo e tal. a parte que aparecia o Bibo. Não, tinham vários foram stories vários assim, dele. aleatórios. Foi proposital, Mas tinham né? vários meus, gente. entendeu? Aham. Já apareci várias vezes assim. E você como vocalista ali. Vocalista. Teve Tinha uma um que hora ele tava eu fazendo como vocalista, oração, outra que eu tava eu orando. coloquei uma parte da oração ali, eu meti o louco. Mesmo. Era intencional, foi bem intencional, assim. Entendi. Foi. Então esse foi o dia da live. Foi dia 4, né? De setembro? Foi dia 4. 4 de setembro.
tá? Guardem essa data, dia 4 de setembro. Ixi, eu sou ruim com data. 4 de setembro, né? 4 de setembro. Vambora. Aí a gente ministrou, ela postou os stories. Um dos stories, eu falei, cara, não é possível, né? Eu vou puxar um assunto aqui, né? Mandei uma mensagem, falei, e aí, como é que foi? A live? Foi bom? Foi uma O áudio benção? tava bom? Como é que Foi uma foi? benção. Aí ela respondeu. Foi uma por aí. benção. Nossa, foi muito bom, não sei o que lá, uma benção e tal. Aí eu não respondi depois disso. Deixa eu só falar. Eu não respondi. Não lembro mesmo se foi. Estratégia. Se foi por querer, se eu não lembrei mesmo, não lembro, cara. Aí foi isso. Na outra semana, isso foi numa sexta-feira. Na outra semana, segunda ou terça-feira, eu abri meu Instagram num belo dia e ela compartilhou Foi um quarta. post. Quarta? Não, quarta foi sua viagem. Não, é outra coisa que eu tô falando. Acho que foi na segunda, alguma coisa assim, comecinho da semana. Eu abri o Instagram, tinha um story dela. Ela compartilhou um post da Emaús Com o gorro. com o exato gorro que eu tinha comprado e colocou assim, eu queria tanto um desses. Mandou essa, cara. Foi sem cara, querer também. Não, foi totalmente. Completamente eu nem lembrei que ele me intencional. seguia, vai falar, né? Mas A foi gente isso. odeia os sinais, entendeu? Tá Odeia certo, todos os tá sinais, certo. entendeu? Tá certo, tá certo. Se der certo, Ligou de beleza. Senão- reflex, assim, na minha cara. Aí foi isso. Ela postou, eu falei, cara, eu vou puxar outro assunto. Começaram a desenvolver, que tá muito assim. Tá muito. Tá feio pra mim você não falar Pelo nada. amor de Deus, eu achar que eu sou lento, não sei lá, não sei. Aí eu chamei ela, a gente começou a conversar ali, né? Naquele dia, conversou um pouco sobre roupa, cara. Emaús, não sei o que lá. Assunto besta, assim. Aí beleza, o assunto acabou no mesmo dia. Na quarta-feira ela postou um story viajando. Aí eu fui lá e conversei com ela, aleatório assim, e aí, tudo bem? Do nada mesmo. E aí foi quando a gente começou a conversar, conversamos o dia inteiro naquele dia lá. Na quarta noite eu falei, na quarta-feira mesmo, ela falou que tinha uma longa história pra contar, não sei o que lá. Eu falei, Você tava pelo WhatsApp nesse momento já? Ou tava no Insta ainda? Tava no Insta. E o Gabriel, ele tem uma coisa, assim, ele conhece a pessoa e ele começa a fazer várias perguntas, assim, tipo assim, pra saber pra da desenrolar a vida. conversa, né? Podcast. né? Isso. Ele é uma pessoa boa. E ele começou a me perguntar várias coisas. Aí quando ele me perguntou se eu era sempre crente, tipo uma coisa de conversão assim, eu falei... Você era o Berce El Shaddai. Ele perguntou do Berço ao Shaddai, eu falei, meu, moiou. assim... Ixi. Então. Ela falou, não sei o que lá, eu morei na Europa. Eu falei, quê? Como assim? Foi Ah, evangelizar. Missionário. Aí ela falou, não, uma história longa. Eu falei, então à noite eu vou te ligar e você me conta essa história. Então pronto. Olha. O bichão já. Cara, à noite eu liguei pra ela. Eu lembro que teve alguma coisa ali na noite com o pessoal da igreja. E eu cheguei em casa ainda, eram umas 10 e pouco. Aí eu liguei pra ela e falei, e aí? Bora. Qual que é essa história? Cara, a gente ficou umas 5, 6 horas conversando, né? Umas 5, 6 horas conversando, eu contei a minha parte da minha vida, que eram 10 minutos. E o restante ela contou desse testemunho que ela E ela contou do aqui enquadro hoje. já, com detalhes? No ou não? dia, Porque não. aqui ela se negou, né? Então, daqui a né? Você pouco vai vai ter ter que falar desse enquadro aí, É. viu? Não, é muito engraçado esse enquadro, cara. É muito bom, muito bom. Mas foi isso, cara. Foi quando a gente começou a conversar ali, né? Aí ela fazia parte da CB Vida, eu já era da Edenis na época, né? Inclusive nós somos pastores da Edenis, a gente não Nossa, falou eu no nem começo. falei, É. Verdade. Esqueci. Olha que da igreja inteira. Bons apresentadores não é assim, né? Nem apresenta os convidados. não. A gente também A gente se apresenta e fala um negócio. falou. Eu já era da Edenis, que chamava Morada na época. Morada. Né? Chamava Morada. E aí ela tava numa fase, né, de transição já tava querendo mudar de igreja. Mas Bíblia, você deixa eu te interromper. Claro. Como que foi pra você o impacto do testemunho? Porque ela falou, se esse cara... Cara, eu gostei, velho. Que isso? Eu gostei. Olha aí. Eu achei muito legal mesmo. Falei, caramba, que legal, cara. Transformação. É. Nossa, transformação, mas a história mesmo, Sim. assim, morou fora e todo esse negócio. Ele e a sentiu dentro de um filme. Ele falou, cara, eu tipo falei, assim. nossa, cara. E a transformação também, né? O quanto ela tava firme ali, as decisões muito maduras que ela tomou depois da conversão dela, enfim, eu achei muito legal mesmo. Nossa conversa. E foi legal porque, assim, é difícil você ter uma conversa de 6 horas, 7 horas com a pessoa que você acabou de conhecer. Sim. Então eu e a Isadora, parece que a gente se conectou muito rápido, foi uma identificação muito rápida que eu tive com ela. Fluía a conversa, de boa, a gente dava risada e tal, e era desse jeito, cara. Então foi muito legal por essa identificação que a gente teve, né? Que massa. E aí foi isso, né, amor?
ela estava nesse processo de saída da igreja dela também, ela veio pra minha igreja, a gente foi se conhecendo. Isso foi em setembro, né, que a gente se conheceu. A gente começou a namorar em maio. Nossa, teve um Maio. rolê aí. Foi maio? Foi. Demorou. Ih, não teve! Quem que demorou pra pedir namoro? Foi eu. Sabia. aí meu que- giroflex tava assim. Ela até mudou de igreja, por que demorou tanto? Foi, cara, mas foi uma fase muito difícil. E, sei lá, bizarra também, né? Foi bizarro. É foi bizarro essa história aí. É. Tá louco, é bizarro. Aconteceu, cara. Vou contar, né? Conta. Vou contar, vambora. Durante o meu tempo na outra igreja, eu fui por 7 anos dessa outra igreja, da ICEL, Da ICEL. Acapulco. Nasci de novo lá. Inclusive, no dia da minha conversão, foi um irmão, o Nicolas, que falou, ano que vem, eu me converti numa noite de talentos, que o pessoal fazia uma noite de talentos lá, que os irmãos iam lá se apresentar. Eu me converti numa noite dessa. O irmão, no final do culto, falou, ano que vem é você que vai estar aqui tocando. E realmente, no outro ano eu tava Legal. tocando na mesma noite. Eu fiquei por 7 anos nesse ministério, foi uma bênção na minha vida. Comecei a ministrar louvor na casa do pastor Vicente, do tio Vicente, que até hoje é assim, um pastorzão no coração mesmo. Enfim, eu cresci lá, desenvolvi ministerialmente lá na ICEL. E saindo da ICEL, conheci a Ednes em 2019. E, enfim, durante esse meu período na ICEL, eu namorei por 3 anos. Tive um namoro de 3 anos. Depois do namoro, eu fiquei ali 2 anos enroscado nessa relação. Era uma situação assim de muita imaturidade, de dependência emocional absurda mesmo. Eu errei demais essa fase, enfim, uma fase bem complicada assim da vida. E eu conheci... Aconteceu assim, eu tive esses 3 anos de namoro. E aí eu fiquei esses 2 anos terminado, mas assim, 1 ano eu queria... a pessoa queria voltar, eu não sabia o que queria da vida, e naquele rolo. E no outro ano eu tava decidido, a pessoa já não sabia muito bem o que queria. E eu conheci a Isadora mais ou menos nessa fase, entendeu? Entendi. Eu decidido, a pessoa não sabia. Só que assim, isso foi no começo do ano. Quando eu conheci a Isadora, eu já tava meio que largando mão e tal. Tipo assim, não tava desenrolando mais, né? Tanto que nessa ligação, foi a primeira coisa que eu falei pra Isadora. Falei, Isadora, é o seguinte, eu sei que isso aqui não é uma amizade. Falei alguma coisa assim. Que somos amigos. Não dá, Era né? estranho, né? Aham. Foi, muito esquisito. Mas eu estou vivendo isso aqui. Eu tô nessa situação, eu não sei te explicar bem o que é. que é, mas é isso que tá acontecendo. Ela entendeu e tal, falou de uma situação dela também e tal. E, enfim, fui bem transparente com ela do que estava acontecendo. Ela não imaginava, assim, o desdobramento, né? Do que ia rolar. O que era a situação ali. Ela foi descobrindo depois e ela, assim, se manteve firme até a gente começar a namorar. Não é muito comum. O começo do nosso namoro, só pra deixar bem claro, não é um exemplo, assim, né? Entendi. Também o casamento, por toda a correria que foi, não é o que a gente aconselha pra ninguém, deixando muito claro, né? A gente conta como um testemunho, mas a gente não aconselha pra ninguém. A posição que a Isadora tomou também, eu não aconselharia ninguém a fazer o que ela fez, né? Mas graças a Deus deu certo, a gente casou, a gente vive uma bênção no casamento, né? Enfim, outro momento da vida, mas a gente não aconselha ninguém, né? Então eu entrei ali, liguei pra Isadora, a gente conversou, falei pra ela dessa situação. E eu tava nesse momento em que eu tava, assim, cara, nesse momento de dependência emocional, de estar envolvido com outra pessoa. Não era bem um envolvimento. A gente conversava, assim, nem se via e tal. Era esse momento de dependência mesmo, dependência emocional. Tinha um apego ali, um certo apego também. Cara, era esquisito, era estranho, assim, explicar. Eu sofria muito também, sofria muito. Não precisa nem explicar, né? Por isso cara. que ele ficou nervoso na hora de contar. Foi. Não, mas ele era 5 mil, então ele não sabia explicar. Eu ficava tipo assim... Até hoje, cara. Fala. Cara, era uma situação... espiritual, mano. Podia Se a gente ser, não sabe né? explicar, joga pra cima, joga pro lado. Mas era uma situação muito bizarra, cara. Deus Muito sabe. bizarra mesmo, muito bizarra. Eu resumo, assim, na dependência Tinha um emocional laço mesmo. emocional ali Foi. E aí, a gente foi desenvolvendo nossa amizade, né? Dessa maneira. A gente foi se conhecendo assim, ela se aproximando. Aí teve um dia que eu quis parar de me aproximar dela,
Porque eu falei, cara, eu não sei, eu não posso garantir nada aqui. Ela tá gostando de mim. Aí teve um dia que a gente conversou. Eu falei, ô Isadora, não vai dar e tal. Não consigo garantir nada agora. Aí uma semana depois voltei a falar com ela. Ai, tem garantia, mas vamos. Tem garantia, mas vamos. Aí chegou um momento, né? Assim, sofreu bastante. Você quer contar dessa fase, amor? Desse momento? Acho que é bom. Não tem muito o que contar. Eu enchi o saco só. Sabe, da enrolação. Só isso. Tipo, é só isso. Eu enchi o saco. Deixa eu contar uma situação. Só assim, aí chegou uma hora que eu falei, véi, tá insuportável já, entendeu? Esse lenga-lenga aí. Eu falei, e até uma hora que eu falei pra ele, olha, até pra sua vida, mesmo que eu não estiver aqui, você vai ficar nessa até que horas, entendeu? Tipo assim, atrapalhando a pessoa e se atrapalhando, sabe? Então, assim, só resolve. Porque tudo isso, no fim, era uma conversa, entendeu? Era. Tinha tudo, o sentimento que é complicado, é complexo, era complexo. Mas não tinha proximidade, não tinha relação, assim, cara. Era um apego emocional terrível, assim. Nossa, tanto meu quanto da pessoa, entendeu? E aí, e foi até engraçado. Foi bizarro, irmão. Foi. Mas 3 anos. Mas assim, eu acho que também era aquela coisa assim, ele valorizava o que eles tinham antes. Ele errou tudo bem, mas assim, eu acho que ele valorizava e eu percebi ele muito preocupado em não magoar. Entendi. Sabe? E acho que isso foi o que mais dificultou, tipo, não magoar, não ferir. Sim. Acabou ferindo, acaba machucando de outro jeito, mas assim, acho que era essa. Eu percebia ele, não quero machucar, não quero. Então, no fim, tinha que só ter uma conversa, sabe? Aí eu enchi o saco, eu falei, tá bom, chega já, entendeu? Já deu. Cara, mas nessa foram meses, assim, cara. Meses, assim, que gerou um sofrimento muito grande pra Isadora, pra mim também. Foi nada legal, assim, esses meses, né? Mas que a gente estivesse se conhecendo e tal. Teve um dia, inclusive, que a Flavi, cara. A Isadora abriu o jogo com a Flavi, assim, Flaviane. Contou tudo pra Flaviane. Aí eu saí... Então faz tempo que a Flaviane tá Desde o começo de tudo, a Flaviane tá envolvida. Foi, a Flavi. É que assim, a Flaviane, ela era amiga dele, né? Sim. E aí eu cheguei na igreja por ele, mas assim, eu já conversei com todo mundo, eu falei, não preciso de você não, tá? Eu tô aqui, galera. É minha galera. E no primeiro dia eu já falei, me solta que eu não preciso. Negócio, essa aqui é minha amiga. Eu falei, não precisa. Já pode foi. ir. Aí teve um dia que ela abriu pra Flaviane o que tava acontecendo, cara. E eu recebi 5 áudios da Flaviane, um podcast da Flaviane. Perigoso, hein? Só que eu tava eu botei o celular no modo avião. Não sei se eu não queria que ela visse que eu tava online, uma coisa assim, botei no modo avião. E fui lá viver minha vida, não lembro o que eu fui fazer. E aí, durante esse trajeto que eu tava fazendo, eu ouvi os áudios dela. Cara, ela acabou comigo, velho. Flaviane, você é doido, você é um moleque. Sei lá. Olha a pessoa que você tá perdendo. Você tem que decidir logo, não sei. Cara, a Flaviane me descascou, velho. Me descascou, cara, me descascou. Aí eu tirei o celular do modo avião e apareceu lá, mensagem apagada. Ela mandou e apagou. Já tinha. Porque eu tava no modo avião, eu consegui ouvir tudo, né? Aí eu falei, Flavio, eu ouvi os áudios, cara. Obrigado aí. Obrigado aí, viu? Deixa eu procurar um psicólogo agora. Aí eu mandei pra eles, eu falei, Isadora, você contou pra Flaviane, cara? Como é que foi isso aí? Enfim, a Flavi me deu um empurrão, assim, cara, nessa fase, né? Enfim, chegou um momento que eu decidi. Falei, larga a mão, vou namorar com a Isadora. Poxa, a gente tinha uma relação próxima já, uma relação muito próxima. A gente estava junto em muitas coisas, estava na mesma igreja. A identificação que a gente teve desde o começo da relação foi algo assim... Foi bizarro, cara. Bizarro mesmo. E aí pronto, falei, isso. É o seguinte, eu tô vivendo isso aqui... Vou liberar a sua vida, liberar a mim e tal. Pra outra pessoa, no caso? Pra outra pessoa. Enfim, teve alguns imbróglios naquele momento. Imbróglios, que palavra. Nunca falei na minha vida essa palavra. Cara, que palavra é essa? A gente teve alguns momentos assim... Umas rusgas. Essa palavra é melhor, né? Nada é tão simples quando a gente conta, né? Exatamente. Quem tá vivendo... Mas assim, foi uma conversa muito dura, assim, que assim, o medo, o receio também era plausível, assim, de, poxa, vai ser difícil, não vai ser um negócio, assim, super fácil. Normalmente as pessoas correm, né, de conversa difícil, então era uma conversa bem difícil. Arrancar o curativo, né? Você tava 3 anos ali só tirando... Eram uns 2 aninhos aí.
Aí foi isso, cara. A gente começou a namorar em maio, né, amor? Em maio. E aí foi, né? Foi pra frente. Então começou em setembro ali, 4 de setembro. 4 de setembro foi a nossa primeira conversa. Maio. Em maio que tudo deu certo, assim. certo. Foram uns Que meses eu de muita desenrosquei, paciência. né? Então foi eu que travei. Essa era a parte que eu... Você tava evitando. Falei, nossa, não é possível. Entendi. Os caras me chamam pra isso. Sessão de terapia. Nossa, cara. De 2019? Não, esse foi 2021. 2020 foi em setembro de 2020. Ah, entendi. E aí, em 2021, 21. a gente começou a namorar. Pandemia ali mesmo. A live foi da pandemia. A A live live foi foi, verdade, mas é por certo. isso que a gente não podia estar lá. Entendi. Por conta da pandemia e tal. Nossa. Aí foi assim. Exatamente. Então esse foi o começo do namoro, né? Entendi. Aí deu tudo certo. Aí o né? resto foi Quanto de tempo boa. pra casar? Não, o resto foi de boa. Foi tranquilo. Aí aí a gente foi decidindo as coisas juntos na loucura, né? Porque o casamento também foi Aí o que maluquice. aconteceu? Eu vou passar para a próxima parte da história, né? O que aconteceu? Nesse ano de 2021 já, a nossa igreja, a Ednes, ela tem a sede lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Então a igreja é de lá. E, enfim, quando a igreja começou aqui, era eu que fazia ponte com o Campo Grande e Londrina. Então eu estava muito em contato com o pastor Henrique. O pastor Henrique Maia, que é o fundador da igreja. Eu que alugava os espaços para fazer culto. Eu que alugava som. Eu que fazia todo o movimento para acontecer os cultos aqui. Não tinha um templo, então? Vocês faziam no... Não, né? No primeiro ano, até o segundo ano. A gente foi ter um templo assim... valendo mesmo agora. Começou agora. A gente passou um tempo ali na Santos Dumont, mas agora é que a gente realmente fixou mesmo no local, né? Mas a gente fez muito culto em hotel, em Eu acho que Aurora. a Fer veio aqui já. A Fer tava em qual lugar? Nem lembro onde que era. Acho que não. Acho que era mesmo. no ficou um tempão no CEAL ficou um mesmo. tempão lá, cara, nesse CEAL. Enfim, eu que fazia essa conexão entre Campo Grande e Londrina, então me aproximei bastante do pastor Henrique. A gente tinha uma amizade já, apesar de eu ser bem imaturo, né, na época, enfim. E aí, em 2021, eu comecei a ter uma impressão mesmo, assim, não sabia se era Deus falando, se era algo meu, uma vontade, enfim. Era uma impressão de que eu seria convidado a ir para Campo Grande. Não era que eu iria, era que eu seria convidado mesmo. Não tinha vontade de ir, não gostava da cidade. Eu tinha essa impressão. Um abraço aí, pessoal do Campo Grande. Campo Grande. Não, eu amo o pessoal de Campo Grande, queria trazer todos pra cá. Mas a cidade não dá, né? As araras é bonito. Né, as araras são lindas. As capivaras também. As famílias, né? Então, eu tinha essa impressão ali em 2021. Eu compartilhei com a Isadora isso, com uma outra amiga nossa, que é a Mari. Compartilhei com ela. Falei, cara, eu tenho essa impressão aqui, não sei se vai rolar mesmo, mas tá aí a impressão, né? E aconteceu, cara, em 2021, em setembro, né? Setembro, nessa fase do ano aí, ali de 2021, o Henrique fez essa visita em Londrina, na igreja de Londrina, e ele fez o convite. Falou, olha, você já teve alguma impressão sobre ir para Campo Grande? Sim. Falei, pastor, já tive. Então, eu tô com isso aí no coração faz um tempo já. Então, tá aí, cara. Vamos orar e discernir o tempo para você passar um tempo lá em Campo Grande, em treinamento, para depois voltar. Enfim, depois a gente foi desenvolvendo a ideia. Aí eu cheguei na Isadora. Falei, Isadora, Seguinte. rolou um negócio aí, cara. Rolou o convite, então provavelmente eu vou pra Campo Grande no ano que vem. A gente estava namorando. Falei, então provavelmente eu estarei indo pra Campo Grande ano que vem. Se eu for, você quer ir também? Ela, topo. Na hora. O negócio dela é viajar do Pra quem já foi, pra quem já foi pra Europa, né? Campo Grande, não é tão longe assim, velho. Falou, bora, eu vou. Igualzinho a Europa, Campo Grande, mesmo nada. Mesma coisa, Temperatura. mesmo clima, né? Não, clima, estrutura da mas cidade. assim, né, a gente... Misericórdia. Mas assim, eu já tinha ouvido ele falar, né, a respeito disso, e eu falei, olha, eu vou, mas assim, se Deus falar comigo, né, porque... Mano, era toda uma logística, né? E assim, Também, assim, viajar na loucura. Eu já tinha tive trauma. uma experiência, já então tinha assim... trauma, né? Vamos orar ao Senhor para ver se é isso mesmo, né? Assim, então não foi... Eu falei, vamos. Mas já sabendo. Aí a partir disso, eu combinei com o Henrique. Falei, ó, vamos orar então. E discernir o tempo. Vamos ver quando vai ser. A gente não sabia quando, que momento. E falou, vamos orar e discernir. Tentava conversar com o Henrique, ligasse por ligação. Aí às vezes ele me dava um balão, às vezes eu dava um balão nele. Não aconteceu essa conversa.
Aí a gente teve uma viagem para Campo Grande em abril de 2022, né? Mas a gente tinha ido para Campo Grande algumas vezes antes, Foi, assim. verdade. Acho que intencional também, né? Pra ver como pra que entender Eu sempre melhor. ia já, na verdade. Eu sempre ia para Campo Grande. Antes. Mais ou menos, né? Mais ou menos. Enfim. Aí teve essa viagem em abril, que eu falei, ó, Henrique, tô indo pra Campo Grande, eu quero ver, conversar com você do que vai ser, né? Esse trem aí que você me chamou, que eu não faço ideia, eu sei que eu tô indo, porque Deus me chamou e vambora. E aí a gente conversou em abril, cara. A gente conversou lá na igreja, lá em Campo Grande. Ele falou, olha, vocês vão passar, você tá sendo convidado para vir para cá, para passar um tempo sendo treinado para um ministério. Uma imersão ministerial, discipulado, enfim, você vai mergulhar nessa vida ministerial. Então, comecei entrando aqui, outra vida, cara. Outro momento, né? Aí ele perguntou se eu topava. Eu falei, não, topo, tô dentro. Deus me chamou. Acredito que o Senhor me chamou pra cá. E nessa época você trabalhava, né? Quando a gente fala, você só pastor, tipo assim, né? Aquela coisa que você trabalhava, né? Mas você tinha algum trabalho assim? Cara, eu fazia muita coisa. Eu era motorista de aplicativo, tocava em casamento, enfim. Dava aula de violão. Dava aula de violão. que parecia Tava fazendo, cara. Tava fazendo. A gente fazia aquelas pesquisas lá, né? Fazia Pra ganhar remunerado. Exatamente, que é 200 por dia. pesquisa Cara, com um político lá, dos partidos, assim, na cidade. Olha só, 200 por dia. 200 por dia, reais cara. por dia. Mano, eu vou fazer. Eu também. Então, Bora, Gil. Nós Eu já pensei- tá perguntando de graça, imagina perguntar. com script ainda ali, rapaz. Script, a pergunta tá ali, ó. Olha só. Foi uma época legal, inclusive, né? A gente fez junto algumas pesquisas. Você tava, Dora, trabalhando ou não? Eu tava trabalhando, eu era babá de gêmeas. E aí eu trabalhava bastante, eu fazia, eu acho, quase 12 horas por dia. Nossa. Meu Deus. Obrigado. Eu entrava 7, saía... Eu fazia 11 horas, eu saía 6. Então hoje que a GG tá tranquilo, já tava treinadíssimo. Exatamente. Nossa, já veio sabendo já. Não, mas é quando eu comecei a cuidar das gêmeas, elas tinham a idade da GG. Aí eu cuidei até os 3 anos. Nossa. Então, tive essa conversa, né? E eu fiquei, cara, muito feliz, assim, porque eu sempre amei demais a igreja. Desde quando eu nasci de novo, meu envolvimento na igreja, ele sempre foi muito assíduo, assim, de servir mesmo de segunda a segunda, né? Esse pessoal da Blé também é assim, né? De segunda a segunda na igreja, e ministrando o louvor, e ensaiando o coral das mulheres e tal, e culto de lar. Sempre amei demais, assim, cara, esse movimento da igreja, né? Então eu fiquei muito feliz, cara, com o convite, chorei pra caramba no dia. Eu lembro que eles estavam numa casa lá dos irmãos lá de Campo Grande, falou, ó, eu vou pro Airbnb que a gente tá, pra eu orar um pouco, pra eu ter esse tempo, depois a gente vai. E aí, na conversa com o Henrique, eu perguntei, falei, pastor, eu tô namorando, né? E aí, eu venho casado, o que eu faço? Pergunta. Eu falei, cara, se vier casado é melhor, já vem os dois, já treina os dois, já vambora, né? Prepara os dois pro ministério. Aí eu falei, então beleza, então eu vou vir casado. Que isso. Então eu vou casar. Isso era em maio. Não, isso era em abril. E aí eu falei, aí ele perguntou, e quando que você quer vir? Esse ano era 2022. 2022. Falou, e quando? Quando que vocês vão? Eu falei, ó, tô com uma impressão. Vamos dar impressão. Impressão, cara, eu sou cheio das impressões. Contratar você lá na empresa, que na empresa. Profissional e impressão. É verdade. Falei, ó, tô com uma impressão aqui pro meio do ano, cara. Meio do ano é julho. Entendi. Aí eu achei que ele falou, não, vamos com calma, você vai casar. Abril pra julho, tal. rapaz. Eu achei que ele falou, não, beleza. Bora. Prepara aí e vem. Se vira aí. A cara da mulher. Aí foi isso. Eu saí de lá, cara, certo de que em julho eu virei pra Campo Grande casado. E aí eu já tava, cara, não vou contar pra Isadora. Eu vou pedir ela em casamento. Eu vou pedir ela em casamento primeiro, depois eu falo de Campo Grande pra eu não ter como voltar atrás depois, né? Não, mas eu queria pedir ela em casamento mesmo. Antes, né? De planejar tudo, enfim. E aí, cara, a gente chegou em Londrina, não contei pra ela, e incrivelmente, assim, ela não ficou curiosa. Olha né? só. Geralmente ela pergunta o que aconteceu, ela não ficou curiosa e tal. E foi isso. E aí a gente chegou em Londrina, eu comecei a planejar ali o pedido, né? Eu já queria comprar aliança já, e eu bati o carro. Bati o carro. Falei, putz, cara, eu vou ter que fazer isso aqui de outro jeito, então o que eu tava planejando financeiramente não vai rolar. Aí eu conversei com a Isadora. Falei, Isadora,
eu queria pedir você em casamento já, na lata, do nada, e começar a planejar essa saída, mas não vai dar, porque eu bati o carro. Mas aquela conversa que eu tive com o Henrique foi assim, assado. Então, em julho, eu quero estar em Campo Grande casado com você. Né? Aí ela falou, vambora. Vamos. Pensou 2 minutinhos. Foi. Ela falou, vamos. Foi isso. Olha só. Então, beleza, cara. E a partir, isso foi em maio já. Então, de maio, a gente tinha de maio até julho pra preparar um casamento. Rapaz. Fazer um casamento. Pra mim... O cara é doido mesmo. É. É igual outro bibo que vem mesmo. É o mal do nome. Mas assim, cara, a gente ia fazer nada, assim. Falou, não, vamos fazer um churrasco aí com todo mundo. Aí a gente casa no cartório, lá no civil e vamos embora. Tchau, tchau. Bora. Fui falar com a mãe dela, né? Falei, ô, dona André, tudo bom? É a irmã da intercessão. Falei, ô, dona André, é o seguinte, queria pedir a mão da sua filha, tal. Nossa, alegria, maravilhoso, tal. Então, mas aí Campo Grande, a gente vai pra Campo Grande em julho. Ah, beleza. Cara, a mãe dela é doidinha também, viu? A mãe dela não tem juízo, não. O Rocha Tá ia bom. dar um time em mim se eu chegasse falando isso. Então tá bom, ela falou. Que alegria, ela ficou bem feliz, assim, cara. Ficou bem feliz, né? Que eu ia sair de casa, mas era um outro contexto, né? Nossa. E ela falou assim, mas vamos esperar até agosto, porque daí eu consigo ajudar, né? Eu consigo colocar uma graninha ali pra gente fazer alguma coisinha, né? Falei, tudo bem então, beleza, pode ser. Quando eu vi, as irmãs estavam procurando chácara pra fazer uma cerimônia. Eu falei, cara, onde que a gente vai chegar? Era só uma jantinha, né? É assim que começa. Foi. É esquema de pirâmide isso aí. Né, cara? A hora que você vê, você já tá lá no meio do bolo. Envolvido já. Já com o Nossa. Celta já dado, já É, quando eu vi, eu tava lá na chácara olhando. Vendeu Nossa, o que Celta. bonito, realmente. Dá pra fazer aqui a Ele cerimônia. com o terno aqui, 3 milhões de reais parcelado duas vezes. Meu Deus. 30% de... Só, pra fechar aqui é só 30%. É 8 mil reais. Financiar o terno. Nossa, velho. Aí a gente começou a planejar ali, ficou pra agosto, aí a gente ganhou fotografia. Um abraço pra Laos Fotografia. Fez aí, o meu meus também. irmãos. Fez? Nossa, gente. E do Fiuza também. Gente. Gente, eles são absurdos, assim. O Nick, a Gabi, Nick. são Eles absurdos, abençoaram a absurdo nossa mesmo. vida. Nossa, eles são, assim, pra gente, os melhores da melhores, cidade, assim, cara. Não tem jeito. Depois Fez um- vocês passam o Pix pra nós pela propaganda. É verdade, a gente vai chegar a cobrança. já foi a Laos e o Emaús, ó. Emaús, tá é vendo? verdade. Tá ficando caro. Nós tá só faturando aqui. hein? Foi. Aí a gente ganhou fotografia, os fotógrafos poderiam no final de agosto, uma data. E o pastor Henrique também viria fazer o casamento, ele poderia no final de semana, em setembro, na primeira semana de Entendi. setembro. Dia 3, a Laos tinha. Era um sábado, a gente queria fazer no sábado. Dia 3, a Laos tinha um casamento lá, um evento. E aí o casamento ficou pro dia 4 de setembro. Foi no exato dia que a gente começou a conversar, cara. Que a gente Guarda essa conheceu. data, isso foi- Que a gente se conheceu, cara. E foi assim, não foi nada intencional. Foi acontecendo, era pra julho, ficou pra agosto. Tal, quando viu, era 4 de setembro. A gente marcou. E na semana após, né, que a gente marcou ali, foi que a Isadora falou, cara, a gente começou a conversar dia 4 de setembro, vamos casar no dia 4 de Olha setembro. só. Olha só, cara. Difícil ser coincidência essas coisas, né? Enfim. Como diz um querido pastor aqui, Cristocidência. Cristocidência. E engraçado, eu tava no sofá assim, eu falei, gente, a gente começou a conversar em setembro, eu vou ver que dia que foi. Aí eu vi o dia da live, né? Aham. Aí tava lá, 4 de setembro, não sei o que lá. Eu falei, meu Deus, Gabriel, que loucura. Que massa. Foi. E aí, cara, mas isso é loucura total, né? Aí de maio a gente teve um espacinho ali até setembro. Mas assim, meus pais maravilhosos, Dona Rocinéia, Catuca, um abraço pra vocês. Amo muito Maravilhosos vocês. Ajudaram muito a gente nessa fase, abençoaram demais. Enfim, a mãe da Isadora também. Gente, foi uma mobilização, assim, pra rolar esse casamento. E foi o casamento dos sonhos, assim, nosso, né? Não foi nada... né? Foi bem simples, na verdade, mas foi maravilhoso, assim. Maravilhoso mesmo. O casamento. Foi bem difícil, né? Pelo pouco tempo. Mas rolou, cara. Foi Deus mesmo abençoando Foi, a não, gente. foi nessa Deus do fase. começo ao fim, assim, não teve nem o que dizer. E aí a gente casou no dia 4 de setembro, De dia 22. 13
de 22. E dia 13 a gente tava em Campo Grande. Foi uma semana A lua de depois, mel assim, já. Foi em Campo Foi Grande. lá na Parque das Nações com as capivaras. Foi nada, foi dentro da sala do Henrique, ele moendo a gente, falando, agora vocês vão deixar de ser adolescente. Não, ele Cara, o Henrique pegou a gente Mano, aqui. que Acabou é o com a gente, começo de cara. casamento mais diferente. Mais diferente. foi, cara, uma loucura. Ah, não podia ser normal Não deles. podia. Aí a gente foi, colocou tudo dentro do carro, que era o que tinha. Cabia no É, carro. não, foi no nosso carro e o carro Cara, do é Emanuel. engraçado, porque até a gente casa, a gente não sabia nem aonde a gente ia morar. E o povo, vocês já tem sofá? Eu falei, meu irmão, Meu amigo, Sei nem se que eu vai contar... ser. se soubesse. E a gente foi indo, assim, na fé mesmo. E aí, logo depois, assim, foi dando tudo certo, né? Daí a gente foi pra Campo Grande. E chegamos lá, o Henrique já chamou a gente pra conversar e falou, ó... Acabou a graça. Acabou a adolescência. Acabou. Vocês vão Essa agora... história de dormir de madrugada, tomar acordar. vergonha na cara. Dormir de dia, acordar de madrugada, ficar acordado o dia inteiro. Esse negócio de ficar tomando energético o tempo todo. Cara, ele me debuiou, cara. Acabou comigo. E a primeira coisa que ele fez quando a gente chegou lá, ele mandou a gente pra academia, pro nutricionista. Olha só. Tipo assim, ele acabou com a gente. E aí foi isso assim como começou. Né? Aí a gente chegou em Campo Grande, né? Chegamos em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. A cidade do buraco na rua. Calorzinho. Calor. Cidade do buraco na calor. rua. Cara, como tem buraco lá, hein? É. Calorzinho. É muito quente, a rua Lá não é, aguenta. e úmido, né? Foi. Seco pra caramba, cara. E aí a gente começou lá, cara. Assim, a gente foi muito convicto mesmo, cara, de que Deus tinha chamado a gente, mano. Senão a gente tinha desistido na fase do casamento ali. Então a gente estava muito convicto de que o Senhor tinha chamado a gente ali para aquele momento. Isso foi muito importante quando a gente chegou lá. Porque a gente não tinha, cara, condição financeira de fazer o que a gente fez. É por isso que eu falo que eu não aconselho, né? O pessoal fala isso, é uma exceção Perigo, né? isso, cara. É um perigo. É um perigo. A gente não tinha condição financeira de casar, muito menos de mudar, cara, de cidade, né? E aí, lá em Campo Grande, ainda sem... distante dos pais, né? Os pais não estão vendo. A gente não fica, né, enchendo o saco, tô precisando disso. Eles não estão vendo Rede de apoio, também. né, tal. Rede de apoio. A gente conhecia algumas pessoas já, mas não é igual a família, né? Então a gente chegou lá passando muita dificuldade financeira, cara. Passamos. Ficamos, assim, um tempo sem geladeira. Eu trabalhava de manhã, aí eu tava só no Uber, né, quando eu cheguei. Então eu trabalhava de manhã pra comprar um almoço, trabalhava de tarde pra comprar janta. Rapaz. E o gelo do cooler, porque a gente não tinha Pra geladeira. guardar as coisas. Pra guardar as O coisas. meu aqui, ó, o frigobar da MJ Cash que salvou por um tempo. Aí, Verdade. Veio pra casa, É, geladeira. Não tinha geladeira. cara, e foi assim, velho. Aí teve até um dia, cara, que eu não tava dormindo, né? Eu sempre tive uma rotina muito desregulada, muito desregulada. Então eu passava a madrugada acordado e dormia de manhã, de dia até, sei lá, meio-dia, 1h, 3h da tarde. Era muito bagunçado. Na vida. Aqui em Londrina, no caso. Aqui em Londrina. Aham. Aqui em Londrina. Em Campo Grande a gente começou a ajustar isso. E aí eu tava acordado ali, era 3h30 da manhã, e eu levantei. Falei, cara, quer saber? Eu vou orar, mano. Vou orar. Eu preocupado, né, com a situação que a gente tava. Eu fui pra sala. Cheguei lá na sala, comecei a orar. E vi um desejo, assim, de ler a palavra, de ler a Bíblia. Eu tinha uma Bíblia, assim, na frente, peguei e abri em João 14. Eu não lembro o endereço do texto agora, cara. João 3,15. João 3,15. O texto... E assim, eu abri... Eu não costumo fazer isso, tá? Vou abrir aqui, esse é o versículo, ó, o que Deus vai falar. Né? Eu abri lá. Não, mentira, desculpa. Me veio esse texto na mente. Falei, cara, já aconteceu isso outras vezes e não tinha nada a ver, né? Então, vamos abrir, vai que é o Senhor falando. Vou abrir nesse texto, João 3,15. Importa que o Filho do Homem seja levantado no deserto, assim como Moisés levantou a serpente, né? É isso que esse texto diz. Falei, é uma bênção, né, mas não faz sentido nenhum. Graças a Deus, né? E aí eu fui ver o rodapé da Bíblia. Era uma bíbliazinha assim de estudo, olhei o rodapé e tava lá. A referência desse texto era Números capítulo 21. Abri nesse texto e era o povo reclamando, né, da passagem deles pelo deserto. E eu abri bem no texto que diz assim, no versículo 5, o Senhor nos tirou do Egito para morrer de fome no deserto. Falei, agora tá fazendo um pouco mais de sentido, né? Acho que o Senhor tá querendo falar com a gente aqui.
Enfim, o Senhor ministrou muito a minha vida ali. Acho que foi uma palavra realmente... A gente não tava nesse ponto de reclamar como aquele povo tava, né? De ser... Mas estava sentindo ali já. Mas a gente tava sentindo a necessidade. A gente tava sentindo o peso. Mas a gente viu muito o cuidado de Deus, assim, através desse momento. Porque pra gente não chegar, né, a esse ponto de reclamar. E uma das palavras que a gente tinha para ir para Campo Grande era a palavra desconforto, cara. Desconforto. Vamos passar por um período de desconforto mesmo. E era necessário pra gente crescer, cara. Eu vivia muito... Tinha uma vida, assim, desregrada, igual um adolescente, cara. Então, pra gente foi muito importante. A gente não aconselha essa fase de sair de Londrina, de sair de perto dos pais, principalmente pra mim, mais do que pra Isadora. Passar por essas necessidades, cara. Foi muito importante para nossa maturidade, para nossa família também, né? Então o Senhor ministrou ali nesse momento. Quando a Isadora acordou, a primeira coisa que eu falei para ela foi, amor, aí eu fiquei ali, né, ruminando o texto, enfim, virou uma pregação depois. E aí eu compartilhei com ela, falei, amor, Deus, o Senhor tá falando isso aqui com a gente, então tá difícil, é um momento difícil, mas que esse momento não se torne murmuração para nós, né? É o tempo que o Senhor nos chamou para viver mesmo, né? E não é porque o Senhor nos chamou para cá que as coisas iam sair da maneira, né, perfeita e tudo mais, mas o Senhor tá tratando a gente aqui, né? E aí essa foi a nossa chegada em Campo Grande. Acho que foi ali que a gente descobriu de verdade que tá no centro da vontade do Senhor. Às vezes não é tudo perfeito, né? Mas é a presença da paz. Sim. Você tem paz. Acabou. Você tem paz, você tem uma convicção, você tem a presença dele, você tem uma palavra e aquilo te basta. Então, independente do que você estiver passando, você já tem tudo que você precisa ali, sabe? E aquilo acho que preservou o nosso coração. E não deixou, assim, aquela vontade de questionar, talvez, ser uma conselheira, né? Tipo, você trouxe a gente pra cá. E agora? E, gente, o Senhor não tinha... Ele não tinha... Esse lugar de exigência, obrigação nenhuma de fazer tudo que a gente queria do jeito que a gente queria, né? Então acho que preservou esse lugar de exigência. Tipo, Deus, o Senhor pode e o Senhor chamou, né? Mas é a vontade de Deus, né? O poder de Deus patrocina a vontade de Deus. Então, a gente entendeu a vontade do Senhor para aquele momento, que era o nosso crescimento, a nossa maturidade mesmo. Então, a gente chegar já com o Henrique descascando a gente. E o buraco, cara, aqueles buracos, eu falo do buraco para dar risada mesmo, mas o buraco ministrava a minha vida ali, cara. Teve uma viagem que a gente fez para Campo Grande, foi terrível, terrível. Foi antes dessa viagem de abril que eu conversei com o Henrique. Eu lembro que a gente foi com o Emanuel, abraço pro Manu também. A gente foi com o Emanuel, então ele dirigia. E aí eu lembro que eu tava... Cara, eu passei mal, mano. Cheguei lá passando mal. Dor de barriga. Ruim. Terrivelmente ruim, assim, com dor. E aí eu lembro da gente sentado no banco eu sentado, deitado, né, do banco do passageiro. E o Manu dirigindo e passando naquela buraqueira. Aquele rolo, cara. Eu falei, cara, o que eu tô fazendo nessa cidade, velho? Eu devia estar lá em Londrina. Alô, prefeito de Campo Grande. Cara, pelo amor de Deus, velho. Aquela buraqueira. E aí foi quando o Senhor falou comigo essa palavra, desconforto. Entendi. Eu já sabia que eu viria, né? Que eu iria pra lá. Tempo de desconforto. Eu entendi de Deus, cara. Falei, é isso aqui mesmo, mano. Então o buraco ministra a minha vida, cara. O buraco da cidade lá. Você trabalhou de Uber também? Você viveu... Trabalhei de Uber. Passei raiva demais. Você trabalhou lá de Uber também? Trabalhei lá de Uber também. Nossa. Trabalhei de várias coisas lá em Campo Grande. E aí vocês ficaram lá quanto tempo até voltar pra cá? Como que foi isso? 2 anos e alguma coisinha. Uns meses. 2 anos assim. e 3 meses, 4 meses. Entendi. Aí a gente fez o primeiro ano... A gente se inseriu na igreja, né? Em tudo que a gente podia estar, a gente estava. No primeiro ano a gente fez o curso de teologia que tem, né? O Aletos. A gente fez os cursos de... Tudo que tinha de curso, de... Qualquer coisa que tinha na igreja ali, a gente se inseriu no primeiro ano. A nossa rotina era bem pegada. Era bem pegada. Segunda-feira a gente tinha Aletos, era 7h30 até quase 11 horas da noite. Terça-feira era reunião ministerial. Quarta-feira era o pequeno grupo, que é o Soma. Aí na quinta e na sexta a gente tinha uma janela, assim, né? Bem livre. Só que, sim, geralmente na quinta tinha alguma reunião e sexta-feira, às vezes, tinha alguma outra coisa. Aí sábado, culto de jovens, domingo, culto. Então, assim, era essa a nossa rotina nesse primeiro ano em Campo Grande. Aí sábado de manhã tinha discipulado com o Henrique. Enfim, cara, foi muito, muito intenso, assim, esse primeiro ano, né? Foi um discipulado intenso, esse envolvimento ministerial muito grande, a escola de teologia.
E aí no segundo ano, a gente passou pelo TME, que é o Treinamento Ministerial Édenes, que é um treinamento, de fato, para o ministério, para o ministério pastoral da igreja, né? Entendi. E aí a rotina já não era tão pegada, né? A gente tinha mais tempo livre durante a semana, mais dias livres durante a semana. Só que, cara, foi muito pegado esse treinamento. Né? Era todo domingo. Nossa. Só que a gente tinha encontros quinzenais também, de discipulado. A gente teve uma rotina de literaturas que a gente teve que fazer, vira e mexe. Cara, no meio do ano a gente teve ali um questionário de 60 perguntas, assim, que... Não, 60 perguntas. Dá vida pra responder aquele trem. Não, a gente achou, 60 perguntas dá pra gente responder depois. Depois a gente vê isso aí. Aí a gente foi responder, assim, na semana, 2 dias antes do prazo. E aí a gente levou, 3 horas pra responder as 10 primeiras perguntas, cara. Nossa. E pronto, cara. Aí a gente dedicou, a gente tava mudando ainda, né, de apartamento. Isso, a gente tava mudando de apartamento, a gente teve que sair do apartamento que a gente tava. Tinha um fórum de teologia na igreja que era obrigatório a gente estar. Então, assim, foi bem... E o questionário pra terminar. Mas foi basicamente isso. E nisso a gente também, nesse ano, estava inserido, né? A gente começou a liderar jovens na igreja. A gente começou um ministério. A gente começou do zero ali, que não tinha. Tinha um ministério de jovens geral, mas tinha um gap ali das idades, sabe? Então eles dividiram ali. Então a gente ficou responsável pelos mais novos. E com um pequeno grupo também, né? Toda semana tinha um pequeno grupo. Então a gente estava sempre com um pequeno grupo. Esses jovens, o Gabriel era líder do time de música. Então a gente continuava também fazendo várias outras coisas por trás ali. Então foram 2 anos assim bem pegados, né? Que a gente viveu. E ali depois no final, e aí o que aconteceu? Em 2024, em julho, eu descobri que eu estava grávida. Foi. Da GG. Lá ainda? Lá em Campo Grande. A gente sabia que o treinamento, assim, a gente conversou com o Henrique. Vocês vão ficar aqui de 1 ano e meio a 2 anos, né? Podendo, né, prolongar mais, né? Mas a ideia é essa, que vocês fiquem aqui 1 ano e meio, 2 anos, treinem e retornem para Londrina. Então a gente já sabia que possivelmente depois de 2024 a gente voltaria para cá, para Londrina. Mas não era nada decidido, né? Nada decidido. Para nós as coisas nunca foram tão plausíveis assim, né? Tudo bonitinho. E aí quando a Isadora engravidou, cara, ela falou, ela chegou em mim e falou, então, vamos ver onde nós vamos morar em Londrina lá. E pronto. E para mim não tava tão assim, cara, por mais que tivesse gravidez, né? Foi um momento difícil ali da relação também. Cara, ela tava certa, eu assim. falei, querido, vou ter que criar um recém-nascido. Eu falei, na hora eu pensei, mãe, sogra. Na hora. Verdade. Na hora eu falei, gente, rede de apoio, família. Eu falei, Gabriel do céu dele, não, a gente não sabe. Eu falei, sabe sim. A gente sabe sim. A gente brigou no meio do mercado lá, cara. Chama até segurança, né? Não, brincadeira. Não, eu lembro, eu tava com frango na mão, assim, ela... Não, porque, né, vamos ter que ir pra Londrina. Eu falei, amor, não sei, não. Como assim? Não sei. Como assim, não sabe? Eu falei, amor, pra gente vir não tinha nada de lógico pra vir. Então, pra voltar, pode ser que não seja tão lógico assim. Vamos orar, vamos discernir do Senhor. Eu falei, pois as coisas nem sempre são do jeito que sempre acontecem. Falei, dessa vez pode ser lógico. Já parou pra pensar? Cara, foi difícil, né? O embrulho, né? Embrulho. Uma rusga. Enfim, a rusga, né? E aí foi em julho isso? Não lembro direito, mano. Enfim, cara, meio do ano. 4 de setembro foi... Cara, eu sei que... Mas assim, a gente tinha que sentar com o pastor Henrique pra conversar e a gente já trouxe essa demanda, já falou, vamos pra Londrina. Tretados, e aí? Ô, Henrique, a gente sempre levava nossos imbróglios. A gente sempre levava nossas desavenças. Inclusive, isso ajudou muita gente. A gente contava tudo pro nosso pastor. Tudo. Isso. Casais aí, ó. Tem noivos, alguém pra acompanhar vocês. Tem alguém pra compartilhar. Escolham bem seus padrinhos. Exatamente. Pra isso, né? Foi e muito aí importante a gente chegou pra ele com essa demanda, eu lembro que ele olhou pra minha cara e falou, calma, espera ele processar e tal, vamos ver, vamos orar e tal, não sei o que lá. Esses dias, inclusive, a gente tava aqui, ele foi almoçar na casa da minha mãe. Aí ele viu a gente com a logística ali de um almoço em pé, o outro almoço, o outro não sei o que, segura a nenê, daí ele olhou pro Gabriel e falou, né?
Queria estar lá em Campo Grande. Foi. Mas ele que falava também, não, o senhor vai dar graça, que se for pra ficar aqui. Velho, não é assim também, não. Ele Mas sabe, foi ele tem isso. 3 filhos, ele já sabia já, desde o começo. Negócio é tenso. Foi depois de uma tá viagem doido. pra Londrina, né? Que a gente fez em outubro. Que aí Deus falou comigo, né? Sei lá, se Deus falou comigo, só se caiu assim A ficha. A Falou, ficha, meu, né? uma pelo impressão. amor, Não, dessa vez não foi pelo amor de impressão. Deus, acho que eu falei, pois é. O pastor Rod chegou e falou, cara, você tá precisando do quê pra você decidir? Olha essa situação aqui. Olha a igreja. Olha, a igreja tá passando por um momento difícil. Pô, vocês vão ter filho aqui, vocês estão... Tem rede de apoio. Vocês vão ficar em Campo Grande pra quê? Você acabou o treinamento, né? Aí eu voltei certo. Falei, não, é isso mesmo isso. e tal. A gente voltou pra Campo Grande tendo que ter a conversa com o Henrique, né? Aí a gente conversou, foi de boa. Falei, não, eu também acho melhor, é isso mesmo. E aí hoje vocês estão como pastores da Edenis aqui. Isso, a gente foi ordenado em dezembro, a gente finalizou o treinamento. Graças Cara, a Deus. difícil, cara. Foi muito difícil, foi complicado. Tivemos a sabatina ali sabatina no final do ano. Nossa. E O aí... processo é tenso. Foi É, um mas aí deu processo. tudo certo, graças a Deus. Passaram na prova, Passou Passamos na nas prova. provas. nas provas. E aí a gente foi ordenado em dezembro, né? No final do ano, dia 15, se eu não me engano. Dia 14 ou 15. Enfim, a gente foi ordenado, preparando ali pra viagem, né? Pro retorno e voltamos pra Londrina. Estamos aqui agora. Aí em fevereiro, em março, dia 5 de março, a Georgia nasceu. Estamos aí, cara, equilibrando as coisas, né? O ministério. Então é tudo novo, né? É, o ministério é um bebê e o bebê é um bebê. Isso. Entendi. É isso aí, cara. Rapaz. Que legal. E Que como é que história. tá, né, essa nova fase aí de paz aí? Cara, assim, tá muito gostoso, sabe? Agora, no começo é difícil mesmo, a fase do recém-nascido é tenebrosa ali no começo pra mãe e Vocês tal. têm filho? Não. O Jorge vai ter esse ano. Não, Tô brincando. daí 2027. É, a fase do recém-nascido ali, ela demanda muito, a mãe fica meio maluca, o pai tá tentando se ajustar, né? Mas depois, e é rápido, né? A gente pensa que vai demorar uma vida, não demora. Passa essa fase do recém-nascido, assim, dos dias, das noites Sem dormir. complicadas. A gente ainda não dorme muito, tá? Mas a gente vai Já se melhorou. Ah, o acostumando. Bibo já é acostumado, nem dormir. Melhorou. É, Rapaz, já tá melhorando, assim, então... Hoje você vai vendo a criança aguento mais, crescendo, não. ela se desenvolvendo e tal, é a coisa mais maravilhosa. Mas no começo foi Puxado. pegado, né? Eu falei, meu Deus. E é assim, você sai do hospital, você passa as primeiras noites tenebrosas, eu olhei pra cara do Gabriel e falei, meu, é essa guria aqui e aproveita, porque nunca mais. Aí você Pô, filha Nunca única. mais. 2 meses depois. Aí 2 meses depois, Já que que é você, outra. uma noite que você dorme bem, ela dá um sorrisinho, aí nasce um sol aqui, segundo filho. Você fala, dá pra Foi, ter. dá pra ter. Exatamente. E é desse jeito. Filho Primeiro. único é perigoso, fica igual isso aqui, ó. Primeiro, segundo mês, nossa, ela depende de mim pra tudo. E, nossa, é muito difícil. Aí ela saindo assim dessa fase, né? Do terceiro mês. Ela não precisa de mim pra tudo mais. Aí ela não vai sei o que aparecer, lá. traz ela aí. Chorando, mostra cadê? ela. Olha que lindinha. Nem parece que tem 3 meses. Ai, que Aqui, ó, lindo. essa aqui é de vocês. Aí é Já fofura. Aí é bochechinha. Olha os de acordar. brinquinhos. E Acabou de acordar. E ele é uma mistura dos dois, né? Não dá pra falar. Eu Aí, acho. amiga, uma mistura. Tá vendo? É. Graças a Deus. Que lindo. Que linda. Primeiro podcast dela. Pode Você crer. vê? Que legal, gente. Que testemunho, hein? Não imaginava, confesso. A gente acompanha nas redes sociais, né? Não tem nem ideia do que Caraca. vocês viveram, do que vocês vivem, né? Então, mas tudo que vocês passaram, com certeza, foi uma preparação muito Foi. grande que vocês estão vivendo agora, né? Aprendizado, né? Aprendizado. Gigante. Ministério, então, como pastores, começou esse ano mesmo. Começou. Aqui. Sim. E como que tá aí pastorear a igreja? Né? Rapaz, a gente pegou a igreja numa transição, cara. O Rod e a Fer, eles pegaram um tempo de licença ali da igreja. E aí a gente tá nesse momento que assim, cara, é complicado, né? Quando você sai uma figura pastoral, É e que diferente você o começa perfil, a né? transição, é complicado, cara. Nós não somos ainda pastores titulares aqui da igreja, Entendi. né? A gente tá nessa fase de transição. É possível que a gente comece a pastorear como titulares em janeiro do ano que vem ou janeiro de 2027, né? Junto com a bebê então, mas assim, o que acontece? A equipe
pastoral de Campo Grande, eles vêm para Londrina quinzenalmente. Entendi. Então acaba que a gente tá aqui, a gente acaba atendendo as demandas, então a gente tem meio que essa vida já como pastor tá da aprendendo igreja, na prática cara. ali. Exatamente. E assim, confesso que não esperava, cara, nesse momento, porque a gente acabou o treinamento e respirou, né? Nossa, graças a Deus. Agora vai dar um tempo. A gente vai ter uma vida ministerial um pouco mais tranquila agora e vamos dedicar na vida da paternidade, né? Na maternidade. Aí, cara, pegamos essa transição e a bebê nasceu no meio do rolo todo. Cara, não está fácil. Não está fácil mesmo, assim, esse momento, né? Entendi. Mas já esteve mais difícil também. Já esteve. Então. Mas é uma benção, cara. A gente ama o ministério. Eu acho que era isso, assim, no começo, que antes dos 3 meses é complicado sair, as vacinas, aquela coisa toda, aquela pressão. E eu tento estar muito bem fora, assim, né? Isso, à noite. O Gabriel teve que se dedicar mais, eu ficava mais em casa. Só que ao mesmo tempo eu queria estar junto, eu queria estar, sabe? E aí, enfim, eu tive que me respirar e falar, cara, ela precisa de mim agora. Ela precisava estar presente e eu queria que ele também tivesse um pouco mais presente. Eu falei, Senhor, a gente vai fazer do jeito que dá, da maneira que dá. Confiando no Senhor, confiando no que você tem pra gente e com a ajuda dos nossos amigos. A gente tem uma rede de apoio aqui, tem a minha mãe, a minha sogra, elas nos ajudam muito. Então a gente foi fazendo assim, né? Isso. E tendo todo o respaldo do pastor Henrique, do Gustavo, cuidado. Esse período assim da gente não se tornar pastor titular da igreja agora foi um cuidado deles também, pela nossa fase. Enfim, só que a gente ama demais a igreja, cara. A gente ama demais o ministério e a igreja de Londrina. Eu vi a igreja nascer aqui. Então eu tenho um carinho muito grande pela igreja. Enfim, abraço, um beijo pra Ednes Londrina. Onde que vocês estão em Londrina, se alguém quiser fazer uma visita lá e tal? A gente tá na rua Escócia 433, na rua do Biggs da Zona Sul. Rua do Biggs da Zona Sul. Se vocês quiserem ir lá. Pertinho da Avenida Inglaterra. Fazer uma visita. Marca lá pra gente fazer uma visita lá. Legal. Então nós estamos lá e aí é isso. No começo é tudo meio turbulento com o filho, né, e tal. Mas aí você vai se ajustando e tal. Agora ela pode sair, então, eu só encapoto ela assim. Coloco a roupa embaixo e falei, minha filha, bora. Ursinho, né? Bora pro E ministério. aí ela vai em tudo com a gente. Eu já ajustei a rotina dela ali pra ela conseguir estar nas coisas, né? Eu já entendi também, gente, que a gente não vai ser os pais que ficam em casa todas as noites e fazem uma rotina 6 horas da tarde com a criança. Ela vai ter que aprender, sabe? A dormir do banco da igreja. Entendeu? Ela Com vai ter que barulho da aprender bateria, a dormir um pouco mais tarde, a dormir com barulho. Vai entrar na rotina de vocês, né? Tipo assim, e eu percebendo, assim, que ela não tá sofrendo, que ela tá bem, que ela tá aí, assim, desse jeitinho dela, ela vai embora, entendeu? tudo certo. Ela tem que acompanhar a gente. E, na realidade, é um privilégio, sabe? É um privilégio. É isso, né? Não nascemos no berço El Shaddai, mas ela nasceu. Então, é um privilégio. Ela precisa estar vendo, desde pequena, assim, a vida que a gente vai levar, sabe? E o que o Senhor faz na nossa vida, na vida das pessoas, ela precisa enxergar, sabe? Eu não quero poupar ela disso. Isso. E a gente fala desses momentos difíceis, só que pra nós não é um pesar, cara. Sim. Como eu falei, a gente ama de verdade, cara, o ministério. Então é uma alegria, cara, poder servir na igreja. Às vezes atrapalha um pouco ali a rotina dela, mas é porque a gente ama demais a igreja. A gente ama mesmo. Então é uma alegria pra gente poder estar na sala de oração, estar nos cultos. Enfim, é porque é do nosso coração mesmo, né? Então a gente não faz isso murmurando, reclamando das coisas, não. Né? É assim, com alegria mesmo. E outra coisa também, a gente tem que entender que ele é um bebê, e bebê é bebê, criança faz coisa de criança. Criança chora, faz birra, faz manha, entendeu? Não é tudo perfeito, as coisas saem mesmo. E ela tá comportadíssima. E tá tudo bem, assim, a gente tem que entender, entendeu? Ó, ela tá ali... A menininha tá ali, ó, pintando as coisas. A Roberta tá ali pintando. É isso, gente. A gente tem que entender, tem que estar ali pra distrair. A gente tem que estar ali pra fazer as coisas. E trazer os nossos filhos pra isso. E saber que criança é piseiro mesmo, é chororô. O negócio é louco e a gente vai se ajustando, se moldando, né? Agora você tem que contar que ela vai assistir um dia esse episódio. A origem espiritual do nome dela. É verdade. A origem espiritual, né? Então, eu estava orando um dia, e aí eu tive uma impressão da Signe Logos, né? Ó, na hora certa, obrigado por esse merchan aí, mano. Foi uma impressão mesmo. Não, eu tava assistindo a Eurocopa.
Eu tava assistindo a Eurocopa, cara. E aí tava jogando Geórgia e mais um outro país. E a gente tava pensando no nome. Falei, olha, Isadora, Geórgia é um nome bonito, hein? Diferenciado, né? Diferente, cara. E aí, só que eu conheço uma pessoa que chama Geórgia. Falei, amor, mas eu conheço uma pessoa e tal, não sei se vai ser legal. Dela, tá bom, mas por enquanto assim... Sabe quando o nome pega e... Pega de um pronto. jeito diferente, eu falei, que agora você vai ter que Cara, se virar aí. Aí a gente não conseguiu pensar em outro que a gente gostasse mais, cara. Aí ficou Geórgia. Esse é o fundamento espiritual do nome. A Eurocopa. Geórgia o quê? Exatamente. Geórgia Venâncio Oliveira. Geórgia Venâncio. Nome de gringo, hein? Cara, e o pior é que assim, quando a gente teve essa conversa, eu não sabia. Eu estava grávida, mas eu não sabia. E aí ele tava lá, falando, nossa, Jorge é um nome bom, hein? Não sei o que. Eu falei, é um nome ótimo. E vida que segue, né? Quando eu descobri que eu tava grávida, eu já achava que era menina, né? Eu falei, se for menina, já saiba. Ele, putz, mas eu conheço uma pessoa. Eu falei, então, acha um nome aí. Acha um nome aí. Que fique melhor, e não teve jeito, assim, não teve jeito. Não foi. Aí eu falei, Gabriel, aí, pode esquecer. A origem do seu nome. Registrado. A gente tem 2 perguntas finais aqui pra gente caminhar pro fim, mas antes eu quero aproveitar o mês dos namorados, vocês contaram o testemunho de vocês. Se quiser deixar uma palavra, um conselho pra galera que tá aí, de repente, entrando num namoro, até pelas coisas que vocês viveram, que vocês não aconselham que eles vivam, coisas que vocês viveram, vocês aconselham que eles vivam e tal, namoro, casamento, enfim, podem... Certo. Quer falar primeiro? Bom, eu tenho algumas coisas para ponderar aqui, levando em consideração a nossa história. Não esteja enroscado. Já começa por aí. Não esteja enroscado. Esteja livre, desimpedido. Resolva seus BOs. Não deixa nada para trás. Não deixa nada para trás. Todo embaraço. Isso, não deixa nada para trás. Seja transparente. Hoje é hashtag embrolho. E outra coisa, assim, seja transparente. Tá? A pessoa merece a sinceridade, não fica escondendo as coisas, deixando para contar as coisas depois, já conta, já coloca tudo na mesa. E uma coisa muito importante, que foi importante para nós, né? Tem alguém para te acompanhar. Alguém que você vai chegar e você vai ser sincero, mas é para ser sincero, sabe? De falar, olha, fiz isso aqui errado. Eu tô pensando nisso, eu tô sentindo isso, a gente quer caminhar para esse lado, a gente tem planos para fazer isso aqui. Alguém que você confia, alguém que seja maduro, porque isso faz muita diferença, sabe? Alguém que você admira, alguém que você tem confiança em poder se abrir. E você vai estar num lugar seguro e essa pessoa vai poder conduzir vocês. Para mim, isso é a melhor coisa, sabe? Então, assim, esteja desimpedido, resolva os seus BOs, não deixe nada para trás. Seja transparente e tem alguém para te acompanhar. Nisso, sim, você vai muito longe, sabe? Não tem como. Se for para acabar esse namoro, vai acabar de uma vez. Se for para nem começar, não vai nem começar. E se for para chegar no grande dia, você vai estar bem assim respaldado, você vai estar com alguém te acompanhando, não vai ter como dar nada errado, sabe? Então eu acho que é basicamente isso. Muito bom. O que eu diria, cara? Eu acho muito importante a gente pensar no que é o casamento mesmo, né? E o porquê que ele é uma aliança, né? Um contrato, a gente até entende, né? Eu compro e eu pago a pessoa e a pessoa presta aquele serviço que eu contratei, né? E uma aliança é diferente. Uma aliança, ela não é feita por causa de uma troca, né? Uma troca financeira, ou seja lá do que for. Uma aliança, eu cumpro o meu papel nela, a pessoa cumpre o papel dela, e se ela não cumpre o papel dela, eu não consigo rasgar a aliança e acabar como se fosse um contrato, né? Sim, eu preciso devolver o bem. Então. Não existe, cara. Então a aliança, ela é algo assim, feito basicamente na confiança na pessoa que você está desenvolvendo. Então, você conhecer a pessoa é muito importante, né? Mas também isso deve mostrar para nós e trazer para nós a clareza de que o casamento não vai ser perfeito. O casamento não vai ser perfeito, né? Não vai ser lá o casamento da influencer, que até acaba, né, perfeitamente, né? É maravilhoso o jeito que acaba os casamentos. Então, o casamento ele não foi feito para ser perfeito, porque existem 2 pessoas imperfeitas envolvidas ali. Sim. E é justamente por isso, cara. Quando a pessoa não consegue cumprir de alguma expectativa nossa, esse não é motivo para que ele acabe, não é motivo para que ele termine. O casamento que o Senhor deseja é um casamento que chega no final.
que é encontrado fiel no final. Né? Não é um casamento que não passou por problemas, não é um casamento que não passou por dificuldades financeiras, por dificuldades relacionais, não é um casamento que não passou, seja lá qual for o problema enfrentado. Eu e Isadora, a gente enfrentou muitas coisas, cara. Muitas coisas. No começo do casamento lá em Campo Grande, as nossas dificuldades financeiras, a gente já teve muitas dificuldades também relacionais, já brigou bastante, né? Eu tive, dentro do casamento, eu tive algumas posturas que eu não imaginei que eu teria, cara. Mas a gente resolveu tudo com bastante transparência, graças a Deus. Mas enfim, o casamento ele não vai ser perfeito. Não vai ser perfeito. E é por isso que é uma aliança. Eu me mantenho fiel. Eu me mantenho até o final, né? Então, permaneçam. Casou? Permanece, meu irmão. É recompensador. Seja encontrado fiel nesse compromisso, nessa aliança que você fez com essa pessoa e com o Senhor. Com o Senhor também. Amém. Show. Vamos para as finais então, João? Bora. Começa hoje. Qual foi a experiência assim, mais engraçada que vocês já tiveram no contexto de igreja? Mais engraçada? Pode ser com vocês ou com outras pessoas que vocês viram, né? Putz. Caraca. Quer lembrar umas? Eu vou falar uma. Então vai. Vou falar Eu uma. tenho duas aqui, assim, Aí, que ó. foram muito engraçadas, Temos assim, três, pra então. mim, pelo menos. Eu vou falar primeiro. Fala. Cara, não foi a mais engraçada, mas foi meio bizarro, assim. Foi lá em Campo Grande agora. A gente tava ministrando louvor, começando o culto de manhã. E foi o primeiro culto que a irmã ia abrir o culto. É A isso irmã que eu ia do louvor. contar. Graças a Deus contei primeiro. A irmã ia abrir o culto, cara. Primeira vez que ela ia abrir o culto. A Axa, ela acabou de casar, né? A gente tava no casamento dela semana passada. Já deu o nome. Deu o nome. Deu nome. Não tem problema. A Axa, Não, ela vai abraço amar. pra vocês. Ela vai amar. Te amo vocês, Axa e Aquina. Tô mandando vários, né? Abraços aqui. O homem Eu mando pix aí, galera, que eu citei. Diplomata ele. E ela ia abrir o culto pela primeira vez e eu ia ajudar ela ali no microfone guia, né? No talkback. Isso aí, Axa. Pessoal, segurem sol aí, vão lá, barulho. Vai, Axa, bom dia, igreja. Ela, bom dia. Tá, começou a ministrar, orou, tudo bonitinho. E a primeira música era uma música mais agitada, né? E aí começou aquela música agitada. Eu falei, Axa, fala, bom dia, Campo Grande! Falei pra ela falar, mas falei brincando. A banda inteira entendeu que era brincadeira. Bom dia, Campo Grande! Depois de ter aberto o culto, né? E a irmã foi, velho. No gás. Bom dia, Campo Grande! Aquela música agitada, parecia começo de show, assim, cara. Mas o pior de tudo é que, assim, foi muito sem contexto. Do nada, não tinha aleatório. contexto. Porque, assim, ela entrou, falou Deu bom dia pra igreja, ela falou, olha pro irmão que tá do seu lado, dá um abraço. Não, Aí de ela como? orou e a introdução da igreja tava lá. Então, assim, ela só precisava começar a cantar, Aí deu entendeu? um Tipo bom assim, dia. aí um bom dia Campo Grande... Fora de contexto, ela com os braços assim pra cima, bom dia, Campo Grande! E eu fiquei tipo assim. E aí o pior parecia é um que show, você cara. assiste a live. Parecia abertura de assim, show, né? Você assiste a live, aí tá o Gabriel querendo rir, falando no microfone, tipo, o que você fez? Aí tá Era todo mundo se brincadeira. olhando, abaixando a cabeça, fazendo assim, ó. Tipo, Acabou. e ela. Mano, querendo achar É um a primeira buraco. vez que eu tava abrindo um culto na vida Cara, dela. Eu traumatizei. e assim, mas como você é que tá você vendo, começa a né? cantar Quebrou, depois cara. dessa, entendeu? Tipo, todo mundo querendo morrer de rir. E ela, tipo assim, E a igreja? Ela querendo sair correndo. mano, ninguém entendeu nada. E aí o pior é que ela desceu da escada, tipo... Te odeio, Gabriel. Tipo assim, cara, Sacanagem. muito bom. Sacanagem. Foi, cara. Ah lá. Eu acho que assim, Mano, eu acho que a coisa mais engraçada que eu ouvi, inclusive, foi a Flaviane, tá? A gente tava num contexto de soma e ela caiu da cadeira, a cadeira foi quebrando devagar. Cara, a cadeira foi quebrando devagar. E tipo assim, a gente já com alguém lá, não tava só eu e ela, assim, né? Quem dera estivesse. Mas, mano, ela foi olhando pra mim, assim, a cadeira foi caindo, ela foi pá, pá, pá. Ela foi, tipo, olhando pra mim, ela não conseguiu só levantar e deixar a cadeira. Ela e ela foi foi indo indo assim, junto. o trem foi quebrando e ela foi rindo, eu fui rindo. Eu não consegui voltar pra órbita mais. Assim, acho que foi a coisa mais. Falei, a mano, Flavia, o que ela aconteceu? protagoniza Mano, muitos ela momentos protagonizou a cena mais engraçada da minha vida. Eu nunca mais esqueço aquela cadeira, velho. Tá quebrando aos Nossa, poucos. foi quebrando um pé, aí ela foi olhando assim, foi quebrando o outro, ela foi abaixando assim, eu falei, caraca, Flaviane, ela em vez de levantar, permaneceu aqui na cadeira, assim. Mano, não Esse tinha negócio ninguém de pra filmar um trem cadeira. desse. Uma vez eu tava atendendo um cliente lá na empresa e o cara sentado naquelas
aquelas cadeiras que é igual essa aqui, que não tem a parte de trás, ela é assim, né? E ele é curitibano, né? Tem um sotaque muito engraçado. E a cadeira começou a entortar pra baixo. Ele, rapaz, eu acho que eu tô caindo aqui. Ele foi narrando. Levantar, Ele foi narrando aqui. Ele foi narrando. Rapaz, seu negócio tá ficando mole. Foi ela. Falei, porque você não levantou, velho? Ele queria ver se tava mesmo. Eu não sei, acho que ela foi, vou ficar quieta pra ver até onde que vai. Até onde vai. Cara, mas a Flavia, ela protagoniza muitos momentos assim, ela derruba as coisas e cai, é meio ao caos, assim. Desastre. A gente citou tanto E ele ela. deixou o bebê com ela. Misericórdia. Cuida. A Flávia já esteve aqui com a gente. Se você não assistiu o episódio com ela, É vai aqui verdade. no canal e assiste, que foi Maravilhoso. sensacional. Contou o testemunho dela no Fascinação lá com a galera do F-Hop, foi muito Foi bom. maravilhoso, Vamos pro final então, né? Que já tá quase na hora do Isadora não almoço. contou o enquadro de helicóptero. Não, vai contar. Vai Verdade. acabar o episódio com o enquadro. No enquadro, beleza. Tá bom? Caraca, Pode ser? velho. Vai te ser acabar massa. lá em cima. Vai ser Mas massa. antes, conta pra nós, assim, vocês contaram bastante. Não sei se tem mais alguma, mas a experiência sobrenatural, assim, experiência com Deus, mais impactante que vocês já tiveram na vida, assim. Com certeza foi a minha conversão. Acho que depois daquilo, assim, tive várias outras experiências, mas aquilo, né, que aconteceu comigo, de sentir a capacitação do Senhor sobre a minha vida para não voltar mais para a vida que eu tinha de um dia para o outro, não precisar trilhar um caminho, né, de dificuldade, de sentir vontade de voltar. Aquilo para mim foi Deus, assim, se fosse por mim, né? A única explicação é a capacitação do Senhor sobre a minha vida, a graça de Deus sobre a minha vida, porque não tinha como. Aquilo é a maior experiência que eu tenho para contar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Cara, eu já tive momentos assim de cura, de orar por cura, durante o período de adoração, vários testemunhos. Mas eu acho que o que mais me marca assim, foi essa dessa oração de madrugada lá em Campo Grande. Foi muito específico, cara. Muito específico. Comecei a orar e veio o texto na cabeça. E aí não era aquele texto, era o texto do rodapé. E o Senhor Foi um caminho ali. Cara, aquilo ali pra mim foi muito diferente assim, das coisas que eu já tinha vivido, sabe? Não sei se vai acontecer novamente, mas foi muito marcante. Assim, a maneira que o Senhor falou comigo ali, preservando nosso coração, né? Foi maravilhoso. Foi acho que esse momento muito marcante pra mim. Show, glória a Deus. Então agora, pra Quadro, encerrar, né? por favor, Isadora. Então, gente, eu tava indo pra uma festa com as minhas amigas, era uma festa rave, chamava Sunset alguma coisa, sei lá como é que é o nome. Em Londrina mesmo? É, esse nome de É, rave sempre aí, é sei, Sunset, alguma coisa. Sunset não sei o quê, sabe? Universo paralelo, essas coisas assim, né? E aí eu fui, era perto do Botânico a chácara, inclusive, tipo, na Baixadona ali, sabe? Então, assim, parece que é fora da cidade, mas é bem perto de muita coisa, né? E aí, beleza, fomos lá. E aí, sabe quando é o dia que você não precisa sair de casa? É o dia que você tem que ficar dentro da tua casa bem quieta. Era aquele dia. E aconteceram várias coisas durante que foram me dando sinais que eu Não saí. Que era melhor. Sabe, eu podia ter tido uma impressão, não tive. E aí, a primeira coisa que aconteceu foi o seguinte, eu cheguei nessa festa, o cara que tava arrumando o som era um pastor que conhecia minha mãe, que era da mesma igreja que a minha mãe ali. Não, frequentou a mesma igreja que a minha mãe, tipo, era muito conhecido, assim, sabe? E eu estava lá escondida, né? Já começa por aí. Então, quando eu cheguei lá, vi o pastor arrumando som. E ele trabalha com som, com essas coisas. Então, ele monta som em festa, de casamento, 15 anos e tal. Quando eu olhei, o pastorzão lá. Eu olhei e falei, nossa, moiou. É um sinal. Na hora, eu falei, meu Deus. Aí, tudo bem. Aí, eu fiquei mocada num pedaço ali onde ele não tinha muita visão. Eu amarrei o cabelo de um jeito muito esquisito, coloquei um óculos desse tamanho azul e um leque, eu ficava com o leque assim, abanando, escondendo na minha igual cara. filme. Tipo, igual filme, Disfarçado. igualzinho. Eu disfarçada, assim, ó. Eu falei, aí quando for à noite, eu tiro esse leque aqui, filho. Ninguém vai Vai ver. dar todo mundo zumbi aqui, bruxo, ele não vai nem perceber que sou eu. E aí, beleza, né? Tranquilo. Pra minha mãe, eu tava numa chácara com os amigos meus, não era uma festa rave, né? Enfim. Aí, tudo bem. Eu tava com um celularzinho bem velho no bolso. E aí, minha mãe me ligou. Aí, eu não percebi. Porque eu colocava um monte de coisa no bolso, né? E eu, numa dessas que fui pegar o isqueiro no bolso... Entorpecente. Um entorpecente. A minha mãe tava me ligando, eu atendi o celular com o dedo, sem perceber. E tirei da mão... E ficou lá.
Cara, e essa o negócio mãe que, ó, adora oral, hein, velho? E minha mãe ouvindo aquilo, né? Imagina o desespero. Né? Aí do nada, aí eu ouvi, tipo, o celular meio estranho, tipo, dando uma vibrada, assim, sabe? Aí eu peguei, assim, quando eu olhei o celular, tinha 20 minutos de ligação, velho. Minha mãe ouvindo aquilo. Nossa. Aquilo. Aí eu desliguei, saí, fui pro carro, fiquei dentro do carro. Então, glória a Deus, é forte. Aí eu liguei de novo dela. Aonde é que você está? Aí, enfim, eu nem lembro o que eu falei pra ela lá, que eu consegui acalmar ela. E falei, meu, tranquilo, de boa agora. Só que eu lembro que aquilo me deixou aflita, né? Porque eu também já tava muito maluca, daí aquilo parece que me deu uma adrenalina diferente, eu já fiquei assim, ó, meio cabreira. Fiquei o negócio inteiro bruxo, assim, né? Eu falei, velho, o que aconteceu? O que aconteceu agora? E eu ficava aflita, olhando o celular toda hora, meio estranho, assim, né? Beleza. Quando chegou a noite, eu consegui devolver o leque pro chão, que eu já tava tranquila, que eu já tinha falado com a minha mãe, que eu falei, agora eu vou respirar. Eu lembro que veio um guri abaixado assim, ó, e falou assim, os homens, as viaturas. E detalhe, eu estava com... Identidade falsa. Identidade falsa. E é isso que eu vou falar. Entendi. Não, eu vou contar também. Depois. Não, em off a gente tem que saber. Depois, em off. Aí, beleza. Aí eu tava com a identidade, minha identidade era falsa, né? Aí, quando eu ouvi aquilo, eu olhei pra cima, assim, dava pra ver a rua do Botânico ali, né? Mano, de verdade, eu, Isadora, contei 20 viaturas. Nossa. Eu, Isadora, contei 20 viaturas. E aí eu olhei aquilo e falei, gente, véi, Me leva. o Marcola tá aqui, eu não sei, entendeu? Ele tá escondido. E aí, tudo bem, né? Eu fiquei olhando aquilo, aí nisso, todo mundo falou, ó, vamos pular o muro aqui, vamos fugir pelo miaral aqui que tem. Ou a gente fica... Aí eu lembro que a gente tava de carro, né? Eu falei, ah, tá, daí a gente deixa o carro aqui e faz o quê? Porque vai embora, todo mundo vai ficar um carro branco aqui, eu vou pegar pela placa, tipo assim, acabou. Vamos baixar lá na nossa casa, né? Enfim... Aí resolvemos ficar por causa do carro. Uns amigos meus pularam lá no milharal e a polícia pegou eles no meio do milharal. Aí, assim, quando eu vi, porque quase que eu fugi, aí eu destruí a minha identidade, joguei ela num riozinho. Mano, quando eu joguei ela, tava vindo policial pelo rio. Tipo assim, eles fizeram, tipo, uma operação lá. Entendi. Eu não sei porquê. Até hoje, eu não sei porquê. Quem que tava lá, eu não sei. Eu sei que... Eles entraram, sim, e aí tinha um helicóptero, sem brincadeira, tinha helicóptero e eles ficavam dando tiro no pé da gente com bala de borracha. E eu fui ficando desesperada porque eu tava perto ali do milharal e eu saí correndo pra porta porque eu fiquei com medo de levar tiro. Eu falei, meu Deus, se tomar um tiro na minha perna aqui, a minha perna vai chegar desse tamanho em casa. Eu já acabei de dar um migué na minha mãe há horas atrás. Bem, então... Isso, que tava tudo ótimo. Aí, beleza. Meu, pastor alemão no negócio. Assim, foi coisa de filme. E aí, assim, nós ficamos lá com a mão aqui. O pastoreio sempre envolvido, assim, né? Cara, tinha o pastor alemão fazendo som, depois o pastor alemão, né? Pastoreio sempre envolvido, que eu protegi tudo minhas amigas, tá? Aí, eu aqui com a mão aqui, a gente ficou umas 2 horas. Até eles vasculharem tudo que eles queriam, a gente ficou 2 horas aqui. Aí, depois, eles dividiram fila de homem, de mulher. Aí, todo mundo foi revistado da cabeça aos pés e os carros também. Só que o carro, tipo, tinha um monte de coisa lá no carro, né? Que em off eu vou falar. Mas assim, tinha um monte de coisa no carro, só que tinha equipamento de fotografia, tinha essas coisas, né? Porque na época eu namorava esse rapaz e ele era fotógrafo. Então tinha um monte de equipamento que os policiais viram e eles não mexeram. Falaram, beleza, que é isso? É equipamento? É equipamento. Aí eles fecharam o carro, beleza. E nisso, a RIC TV tava aqui, ó. Com a câmera. E eu, tipo assim, com o leque, né? Ai, que TV, meu Deus, eu vou aparecer na TV, minha mãe vai me ver, que vergonha. Aí, beleza. Consegui me filmar só minhas costas, assim, porque no outro dia eu tava aqui, assim, na TV, ó, pra ver se ia aparecer minha cara. Só filma as minhas costas, assim. Quem me conhece sabe que era eu. Fiuza vai achar, vai colocar. Cara, e aí a gente foi indo, assim. Aí o que eles fizeram? Os homens entravam dentro do carro e eles já tinham que revistava. O homem entrava dentro do carro, a mulher não podia entrar junto. Tá? Aí eles iam embora e aí eles deixaram, porque a mulher sempre passa mais ilesa pelos policiais. Eles falaram, vocês vão se ferrar também. Porque aí eles deixaram a gente num cantinho
da chácara, e aí todos os homens tinham que ir embora de carro e as mulheres tinham que ir a pé por todo o percurso. E os homens, eles não podiam ficar lá esperando, porque eles estavam dando tiro no pneu Denúncia pra ao eles. vivo aqui. No caso, meu namorado tava cheio de gente no carro, ele ficou mocado lá num canto, e aí eu lembro que ele me ligou e falou assim: vem correndo, porque eles vão atirar nos carros, tipo assim, a gente não vai poder esperar vocês vão ter que ir embora a pé. E, mano, eu catei no braço de 2 amigas minhas que eu falei, bora, minha filha. E eu subi naquilo ali, ó. Eu nunca corri tanto na minha vida, entendeu? Tanto. Maratona de 5 km é nada, perto do que eu fiz. Eu só aqui, ó. Gente do céu. Fui. O Gabriel jogando play a noite Eu Ele cheguei tomando leite com dentro do Nescau, carro. frio. Eu cheguei dentro do carro, eles atiraram no pneu da frente, fez aquele barulhão, assim, sabe? O vidro meio que quebrou, assim, rachou o vidro. Aí a gente deu uma ré assim e saiu. E eu fiquei tipo... Porque o meu medo era chamar conselho tutelar e minha mãe ter que me buscar. Eles não fizeram isso, não sei porquê. Não sei porquê. Acho que eles queriam outra coisa, né? Eles queriam outra coisa ali. Não, a polícia dando tiro e pastor alemão e aquele... E o medo dela era o conselho tutelar. E o medo era da mãe dela. Minha mãe não pode saber de um monte. Não, eu falei, meu, do carro. mas era isso. Eu falei, meu, se eu passar isso aqui ilesa, Nossa, se eu a tomar história um vai tiro, contar. Eu só não quero ter que ver minha mãe na minha frente, Assim, se entendeu? eu morrer, Tipo, minha mãe me mata, né? Isso, exatamente. Aí eu lembro que eu fui, nós ficamos lá sem dormir, né? Tipo assim, apavorado. Aí, assim, no outro dia eu tava lá na minha casa, que eu fui pra casa mais tranquila, calma, da chácara com os meus amigos. Aí eu fui e fiquei lá na frente da RIC TV, assim, só olhando. Quando me apareceu de costas, eu falei, nossa, tá, não apareceu minha cara. Aí depois que eu me converti, eu falei, mãe, tem que te contar uma história. Aí eu contei pra ela. Aí agora o Brasil inteiro sabe. Cara, mas foi isso. Assim, eu nunca passei aquilo na minha vida. Gente, é helicóptero. Tinha... Porque eles pegaram o povo no Milharal com isso, tipo, com helicóptero, com as luzes, assim. Gente, foi um negócio. Aí eu fiquei pensando, eu falei, meu, alguma coisa muito séria tinha que ter aqui. Porque tudo isso por causa de uma festinha rave no meio do botânico. Tinha que ter alguma coisa, porque aquilo ali... Gente, depois ficava... Eu e as minhas amigas falando, gente, o que nós vivemos? Tipo assim, que loucura que foi essa? Porque eu nunca vi tanta viatura na minha vida. A vida do policial é uma loucura, né? Imagina. Tem que entrar no meio do No mato. Milharal, outro dia atendendo o caso que o nego tá dormindo, não vê ninguém assistindo. Cara, um abraço pros policiais aí, porque vou te falar, cada coisa. Aí eu passei por aquilo lá, depois eu fiquei meio... Abraço, já fugi muito de você. Agora eu amo vocês, tá tudo bem, tá tudo certo, graças a Deus. Fechado fechado o A caixote. paz reinou, o Senhor me encontrou, tá tudo bem. E fica aí de testemunho, né? Fica aí, testemunho. Tem jeito pra você Tem também. jeito. Se você ainda não chegou ao ponto de correr da polícia do Milharal, né? De helicóptero, então tem salvação. Em nome de Jesus, o Senhor tá querendo te encontrar aí, você para de resistir. Vigia. E é isso, gente. Dora, valeu demais pela presença. Bibo, valeu. Espero que vocês tenham curtido. Foi sensacional. Valeu. Valeu, Flavinha, pela ponte aí. GG, você vai assistir esse episódio aí, né? Vai. As histórias da sua mãe, hein? É verdade. E a Isadora, Tem aquela história que a gente você escolhe escolhe, filho, agora já era. Te dá 2 caminhos aqui, ó. Tá online, já Esse era. Fiozeiro e Arthur que estão trabalhando, não são os que trabalham aqui no MJCast, a gente só vem conversar, né, na verdade. Elo e Beta também hoje aí, deixando nossa manhã mais bonita, né? Tem que deixar, né? Porque só tem dia que só tem homem, só cueca aqui no estúdio é difícil. É os piores dias. Não, a gente fez um especial dia do que foi? Dia das Mães. Trouxemos um presente pra dar pra convidada. Pra convidada. Que só tinha se homem, tivesse ninguém mulher parou pra nesse pensar, time, né? com Vou certeza. te contar. Tá vendo? Uma mulher faz falta, Faz né? falta. Mulher É faz verdade. falta, cara. E é isso, gente. Valeu demais. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve no canal, deixa seu like. Compartilha. Cara, esse episódio, se você compartilhar com algum casal aí da sua vida, você vai lembrar. Pô, essa história vai edificar a vida dele. Então compartilha lá. E a hashtag de hoje qual que é, Fiozeira? Embrólio? Então se você assistiu até o final... Isso, qual que é o significado? Hashtag É embrólio. rolo mesmo. Esse Rolo, esse né? negócio. Quer O ver? significado do Situação rolo é grande. difícil. Rolo é grande. Então deixa aí, hashtag embrólio pra saber que você foi até o fim. Fechou? É isso, Fechou. Feijão. Que ele cresça, E a gente diminua. principalmente a barriga. Principalmente. Amém. Valeu. Amém. Amém.